Jardim, está aí? À sua disposição, sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Jarvis está aí. Hoje a gente vai conversar, primeira vez que eu trago aqui para a gente bater um papo, dois clientes. Um já bateu o Cruzeiro, o outro tá quase, né? Tem que se qualificar para o Cruzeiro. E a gente vai conversar sobre mercado imobiliário, vamos falar de advogado, de corretor, de política, do que for. Mas aqui você vai entender hoje duas estratégias diferentes para chegar no mesmo objetivo. E usando o nosso meio, que é o mercado imobiliário, e como tem sido o resultado. Tem coisas bem interessantes para a gente conversar, mas antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouquinho. Os dois são advogados, mas atuam em áreas diferentes e regiões diferentes. Vocês vão conhecer um pouquinho. Então, começa aí, Pedro. Primeiramente, obrigado, Lauro. A gente é amigo pessoal, o Marcelo eu estou conhecendo agora e é uma honra estar aqui recebendo esse convite seu. E sou advogado, sou cliente Jarvis desde quando a Jarvis abriu e não faço nenhum tipo de negócio aqui, fora daqui, porque é a minha segurança. Então, como eu não entendo do mercado... Há controvérsias. Eu não faço negócio fora daqui, ressalvado algumas exceções que a gente já... Tipo assim, a minha vida é um livro aberto com algumas páginas arrancadas. Mas não faço, ele sabe disso, não faço investimento fora da Jarvis, ressalvado algumas exceções. Mas assim, por uma questão de segurança mesmo, da confiança do profissional que o Lauro para mim, sou suspeito a falar, mas o maior corretor que Alagoas tem, sou advogado, tenho um escritório, atuo mais com servidor público e agora também buscando investir no mercado imobiliário para ver se a gente consegue diminuir um pouco mais essa advocacia, né? A gente estava conversando antes aqui, o negócio não é fácil, não. E aí, Marcelão, Vamos você? lá? Pessoal, da mesma forma como o Pedro, obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E falar um pouquinho da história, falar um pouquinho da experiência também vai ser bem gratificante. E principalmente também enaltecer os pontos positivos que a gente sempre conversa, né? Como o Pedro já falou, sou advogado, já, de certa forma, com uma carreira um pouquinho extensa, com mais de 20 anos. Sou do interior de São Paulo, atualmente estou morando em Rondônia. E até como a gente comentou, um ponto que é diferente, porque na verdade é alguém de Rondônia do Norte fazendo os investimentos praticamente todos aqui em Maceió, Alagoas. Tal como o Pedro, tirando uma exceção, um caso, Um H só. uma gaia só que até hoje Tem umas duas aí. ele não briga tanto porque ele sabe que o negócio foi bom. Foi bom, né? Foi. Mas de certa forma, todos os investimentos aqui no Nordeste, sempre todos com a Jarvis, todos com lauda. E justamente como você falou, cara, seja pela pontualidade, pelo aspecto jurídico, principalmente, é algo que realmente, Laura, é algo que me chama a atenção e me dá, de certa forma, um conforto ver a preocupação que vocês têm, a cultura da empresa, no sentido de buscar e atrair apenas empreendimentos, nem investimentos, empreendimentos, na verdade, imóveis que dá essa percepção jurídica, de certeza. E isso daí também faço louvores também ao pessoal da Placic, o Thiago, o Pedro, que são sensacionais, cara. Olhar para aqueles meninos lá é algo que realmente é inspirador, não só pelo núcleo familiar, mas pelo núcleo administrativo por si só, porque é algo que realmente você vê satisfação. E é algo que muito mais do que simplesmente a parte de diretoria ou de gestão, mas é uma cultura que acaba enraizando e se propagando para os funcionários. Sim. E isso eu percebo claramente, seja pelo próprio engenheiro ou o mestre de obras, enfim, no geral, comprometimento pessoal de cada profissional no sentido de entregar o melhor. E isso você vê implementado lá nos empreendimentos da Placic, e é algo que realmente também... Os funcionários com 20 anos, 25 Pô, anos de casa. é algo que realmente chama muita atenção, porque assim, como o Pedro falou, cara, a experiência na advocacia por si só dá uma vasta experiência, porque não só a gente vivencia os nossos problemas, cara, mas principalmente os problemas dos outros. Porque eu, no contencioso focado na área empresarial,
eu participo muito da questão das vivências, das vitórias, mas, sobretudo, né, quando fala de advogado, das percas, das situações indesejáveis que os empresários passam. Então, vamos colocar dessa forma. E assim, um aspecto que infelizmente, tem sido algo que, de certa forma, afeta a todos é a questão de trabalho. Né? Você vê que hoje, seja pela questão da geração, seja pela desordem, enfim, seja qual for a situação que você coloca, a mão de obra hoje é difícil, cara. Eu pego saindo um pouquinho da área de advocacia e entrando na área mais empresarial, que também não comentei com o Pedro, mas eu também posso colocar aqui também. Até passar um pouquinho também, Pedro, dessa vivência com relação, e aí antes e depois a gente entrar um pouquinho na questão do tema, que seria os imóveis e a renda passiva e tudo mais que está intrínseco com relação aos imóveis. Hoje eu tenho, né, a ideia, montei uma clínica médica, né, praticamente uma clínica bem grande, né, com 9 consultórios, com todas os aparatos necessários para, enfim, ter um serviço de excelência com relação ao que nós nos predispomos a fazer, e é algo que gradativamente tem crescendo. Mas, assim, quando eu pego, de repente, para assumir um posto de trabalho, seja para qualquer função, cara, eu pego o currículo lá que a pessoa passou por 6 lugares diferentes em um ano. Você vê que a pessoa não tem mais, como você mesmo falou, gente com 20, 25 anos, a pessoa não tem mais aquele vínculo, aquela cultura, aquela necessidade, ou aquele comprometimento, cara. Então é algo que realmente desgasta demais. E aí é onde, de certa forma, a gente fica perdido um pouquinho também para onde ir, porque assim, seja na experiência como advogado, seja na experiência como empresário, seja na experiência como investidor, nada é fácil. Só que assim, tudo é trabalho, né? Tudo é dedicação, tudo é empenho. E aí, de fato, é onde você tem que estar recrutando as melhores parcerias, seja, né, com corretor de excelência, com contador, com advogado, com amigo. E é isso que faz o ecossistema para a gente prosperar, porque basta uma falha nessa comunicação, nesse ciclo, para se desmoronar tudo. Né? Então, é isso aí. Depois Só fazendo um complemento, o Lauro me apresentou a Placic, né? E assim... E como eu não sou advogado de direito empresarial, mas eu já atuei muito na área de direito trabalhista, quando a Placic me falou assim, nós estamos no mercado há 45 anos, eu acho. Na época, né? Na época. Eles estão fazendo 50 ano que vem. Ano que vem, pronto. 45 anos na época, a primeira compra, quando eu conheci a Placic. E 45 anos de certidão negativa. Eu disse, não é possível. Não é possível, porque assim, a gente que atua na área de direito trabalhista, a gente sabe como é comum, né? E assim, deve ter um índice, deve ter processo trabalhista, deve ter tido também, mas que é natural, sim, mas com toda certeza num volume muito inferior a outras empresas. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, pelo custo do Brasil, pelo que o Brasil força o empresário, o normal é a gente ver o CNPJ com problema, com certidão positiva, sim, com processo trabalhista, porque a carga tributária é muito pesada. Quando a gente encontra uma empresa como a Placic, com a seriedade deles, passando de geração para geração, e a gente vê que é uma empresa que está pegando a TPH, pegando o legado da Placic e continuando esse legado, é realmente, de fato, impressionante. Uma vez eu brinquei com o Lauro, eu disse, se eu puder continuar comprando os imóveis que eu pretendo, que eu desejo, e se forem todos Placic, tá tudo certo. Não, no dia da entrega do spot, aí o Geninho, que é um outro cliente nosso, que também já tá na sequência de várias promenadas, spot e tal, né? E ele falou, rapaz, já tô imaginando, a gente 2120, a gente aqui, ó, comprando promenade 50. Já aqui, ó, eita, lembra de fulano, morreu, promenade. Cara, é uma satisfação, é uma segurança, somado a Jarvis. Porque assim, quem cuida de todos esses meus investimentos é você e o Rafael. Uhum. Né? E o que eu indico vocês para todo mundo, por óbvio, e o que eu mais acho assim, sensacional em vocês é que vocês não estão preocupados no bolso de vocês, na venda. Eu levo isso muito para o meu escritório. Várias vezes eu já liguei para o Lauro
que a gente conversa muito, eu gosto muito de ficar tentando buscar alternativas. Eu digo pro Lauro, tô pensando nisso. Ele, nem faça isso, nem vá por aí. Por causa disso. E aquela ideia minha iria gerar honorários para ele. Comissionamento para ele. Mas essa não é a preocupação dele. A preocupação dele é que eu tenha essa alavancagem patrimonial, porque ele se preocupa com o meu patrimônio, porque ele não quer só me vender hoje, ele quer me vender amanhã, daqui a um ano. Não é sobre ganhar agora, é sobre ganhar sempre, né? Sempre. E exatamente. aí você só consegue fazer isso se você tiver uma recorrência baseada em alguns pilares. E aí quando a gente fundou a Jarvis, a gente fundou alguns pilares aqui, baseou a empresa em alguns pilares. O pilar número 1 é segurança jurídica. Então, como o mercado de imóvel é um mercado extremamente volátil e é um mercado onde até o passado importa, porque a gente está vendo situações de você conseguir uma licença e no meio do caminho vai lá, a licença é revogada. E aí, pô, que insegurança jurídica é essa que a gente vive no país? Além de tudo, uma oscilação de taxa de juros, de crédito, de poder de compra. Então, o mercado imobiliário, realmente, você vai comprar ali um imóvel que você tem um ciclo, às vezes, de 4, 5 anos, você precisa estar com sua cabeça no travesseiro e você, porra, será que eu estou tranquilo? Será que isso vai entregar? Então, eu disse, ó, se eu selecionar já na entrada os imóveis que eu vou trabalhar, eu já consigo ter uma estratégia de longo prazo extremamente vencedora. A curto prazo é ruim. Eu não vou dizer você que é fácil. Eu ter 4, 5 construtoras para trabalhar dentro da minha carteira, onde eu poderia ter 50 imóveis aqui, eu trabalhando todas, vendia um imóvel de cada uma, vendia 50 imóveis no mês, fazia um faturamento, estava ótimo. Mas no nosso caso, não. A gente trabalha com 4, 5 que tenha os mesmos princípios e valores, não quer dizer que outras não tenham, mas quer dizer que as que estão aqui, eu sei que os caras vão trabalhar com imóvel com patrimônio de afetação, que os caras vão cuidar do ciclo de obra da forma correta, que os caras vão poder de perto, né? usar o seu dinheiro da forma correta. Se der um problema, eles vão colocar o deles ali. Não é o cara que depende de venda para terminar um prédio, é os caras que têm recurso, têm história. Então, assim, isso dá uma tranquilidade. E aí, somado a uma expertise de mercado, a uma análise de dados mais apurada, a uma estratégia comercial, eu me junto com um parceiro como esse e digo, ó, eu sei que se a gente for por aqui, dá certo. Vamos usar a tua expertise, a tua história, a tua visão aqui, a gente une e cria um produto de alta performance. Foi assim que a gente fez o Promenade 3, aí depois veio o Spot e tal, e foi numa sequência. Você não participou do 2, mas o Marcelo tem Promenade 2, com a Placic, tem o Promenade 3, tem o Spot Ocean, e já está aguardando o Promenade 4. Né? Você também já está aguardando o Promenade 4, então você meio que a marca fideliza. O cara já sabe, opa, eu tenho um Promenade, é um produto de 2 quartos, que tem um perfil assim. Eu já fico preocupado com os terrenos da Placic, se eles vão arrumar mais terreno para eles continuarem construindo. Eu já fico preocupado. Mas é algo assim, não é normal, não é razoável até. É difícil, eu não consigo, assim, eu não conheço outro empreendimentos que perpetuem com o mesmo nome, como Promenade 1, 2, 3, 4. Eu não conheço aqui em Maceió empreendimento que tenha 1, 2, 3. Não conheço, não estou falando que não tenha. A Delman tem uma linha chamada Studio Design, né? Que é a Studio Design, eles lançaram o 1, 2, o 3, aí lançaram o 4 também, já em Cruz das Almas, então eles seguiram no padrão, né? Mas o ponto... A Consenco tem, né? A Conceito tem ali Smart Stay, né? Que são vários... Sim, mas aí o ponto-chave é justamente o seguinte, eu não tenho vergonha do que eu fiz, eu não tenho vergonha do meu nome, eu não tenho vergonha do meu passado, que é o ponto que o Pedro comentou. Essa questão de quando a gente comentou certidão, certidão tem várias, dependendo da finalidade que a pessoa quer, não só a questão de cultura, mas às vezes o cara está com a certidão toda regularizada simplesmente porque quer participar de uma licitação. Agora, para quem quer realmente ter uma governança, e aí, de fato, como a gente está falando, e aí imagino que seja o caso da Placic, porque, na verdade, não é só o fato do dinheiro. Quem que percebe isso? Não é o fato só simplesmente do ganhar dinheiro, mas sim de dar uma satisfação para todos, porque na verdade eu não quero simplesmente, eu imagino que deve ser essa mentalidade, eu não quero simplesmente trazer um produto, eu quero que esse produto traga um resultado para quem comprou esse produto. Então é algo que a gente vê claro, porque o pessoal pensa muito bem nisso. E é algo que tipo assim, fica muito bem claro, enraizado, que isso aí perpetua para todo mundo. E aí um pouquinho do que o Pedro passou e um pouquinho do que você falou. Eu fico feliz, assim, quando a gente comenta como iniciada aqui a conversa, pô, vamos...
como se fosse, na verdade, me corrija se eu estiver enganado, não vou falar que tem aqui, entre aspas, um grupinho fechado ou uma ideia, mas pelo menos, seja aqui, seja acolá, queira bem, queira mal, a gente criou já, de certa forma, um grupo. Sim. E se para pensar, né, esse grupo, vamos lá, desde o primeiro imóvel, quanto que a gente não cresceu, cara? Sim. Sinceridade, assim, quanto que a gente não cresceu? Sim. É verdade. Como homem, como esposo, como pai, Sim. e como... Anos passados. E, Crescimento e pessoal, a questão patrimônio. Não, eu coloquei em outro momento, mas assim, a questão que eleva simplesmente caráteres e princípios que, de certa forma, são também necessários para a gente manter a continuidade, para manter uma constância. Porque, assim, muito mais do que qualquer coisa, a constância é realmente algo também que é muito positivo em qualquer negócio, e principalmente nesse sentido, porque quando você fala, e é onde a gente está falando, né? Eu, por enquanto, ainda não parei e continuo gostando da minha profissão. Estou trabalhando ainda, não com aquele volume que eu comentei contigo, Pedro, inicialmente fora aqui do podcast, mas assim, com processos estratégicos, empresas estratégicas, que de certa forma me dá, não tendo aquela percepção de loucura de trabalho de massa, mas hoje com um trabalho que realmente dá prazer também realmente fazer, porque é algo que é algo que tira de mim, de fato, energia, estudo, dedicação, e é gostoso quando você vê um resultado perpetuado de algo que realmente não só pelo que produz nos seus efeitos, mas também pelo retorno financeiro. Então é algo legal. E aí também é algo que eu falo, pô, aqui eu consigo manter minha atividade, focado na minha atividade, e o dinheiro que eu extraí com isso aqui, pô, vai pro Laudo. Laudo, qual que é o apartamento da vez? Laudo, Exatamente. quantas vezes? Facilita Não, demais. pô, demais. Facilita demais. Facilita demais. O Laudo vai poder falar que... Não quero pensar, quero que o Lauro pense por mim. Não, mas onde é que eu vou pôr meu trabalho, assim, né? eu tô mentindo, Meu dinheiro não, suado, né? Quantas... Laudo, qual que eu compro? É esse? Laudo, você sabe o que eu quero? É esse? É esse. Tá bom. Isso semana passada, Marcelo ligou, ó, bicho, tô organizando aqui a minha carteira desse ano e tal. Vai sair promenade 4 e tal, seguro aqui e tal. Não, vai por aí. Eu tenho um outro cliente, advogado, o Diego. Acho que você conheceu, Diego Malta. É um cliente que chega assim e diz, ó, no ano eu preciso investir tantos mil e eu vou ficar com uma parcela de imóvel de 12, de 15 mil reais no ano. Então ele faz o planejamento dele do ano. Então o que é que eu compro no ano? Então ele já monta a carteira para o ano e ele não sai do planejamento dele. Aí ele já fala com isso, e aí, vai ser agora, tal, eu consigo em janeiro. Em janeiro eu consigo aumentar mais 8 mil de parcelas aqui. O que é que a gente consegue encaixar de 8 mil de parcelas, não sei o quê. Então assim, tem a vista eu consigo, se você conseguir um desconto de X%, a vista pode me trazer logo aqui, porque a conta do meu dinheiro fica melhor usar. Então assim, você... Mas é isso, o cara lhe apresenta um plano financeiro e você leva para o mundo imobiliário. Eu estava com você essa semana... E aí, pegando só um gancho, não sou advogado, mas não sou advogado do Lauro, não, viu? Tô defendendo muito ele aqui, né? Tô aqui só fazendo propaganda do Lauro. Não é não? Até porque... Tá pra seguir do Lauro. Até porque vocês estão em... Vou pra seguir Lauro. Mas a questão é a seguinte... Honorários para os advogados depois aqui, por essa Vocês atuam em áreas diferentes, não dá nem pra ser meu advogado, pô. Mas assim, só vou pegar o gancho... Mas é que merece, cara. Sabe assim, é algo que merece. Merece demais. Tanto é que eu indico meus amigos, vários amigos meus já compraram um apartamento contigo já. Mas, pô, merece, pô. Não, e eu tava com ele essa semana, e aí ele nem sabe disso, porque, né, a gente perto, e ele recebeu uma ligação e eu fiquei prestando atenção no diálogo dele com o cliente. E esse cliente dele tinha feito uma proposta para uma outra construtora em um outro imóvel, e parece que a construtora não aceitou a proposta. E aí ele falando para o cliente, não, calma, segura o dinheiro que no final do ano eu tenho o produto certo para você. Possivelmente o Promenade 4. Mas observe a preocupação dele com o cliente, não com o bolso dele. Ele poderia buscar qualquer produto que está disponível para ele gerar a venda agora, gerar o capital agora para a empresa dele, mas não, ele disse, não, vou direcionar meu cliente para algo que eu acredito. E eu acho que isso faz toda a diferença. Encerro aqui a minha defesa, depois pague meus honorários. Mas é um pensamento bem inteligente, pô. É um pensamento inteligente. É parecido com o nosso. Por exemplo, assim, chega um cliente meu que é do escritório e que traz uma demanda que eu não acredito, eu chego para ele e digo, não, juiz da causa, pô. Não acredito. É o primeiro juiz da causa. O cara chega lá e diz, assim, eu digo, olha,
Se você for por esse caminho, você vai tomar prejuízo aqui, 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 aqui. Então, eu não posso nem advogar para você porque eu não acredito no seu direito. Não dá. Começa por E aí. o pior, que assim, é bom você ter essa percepção. E sim, só que o Pedro faz isso, eu faço isso, por quê? Porque eu tenho liberdade financeira, cara. Liberdade financeira. A gente só consegue fazer isso depois de um tempo. Exatamente. No início, Eu, meu assim, amigo. não tô aqui para falar mal, não tô aqui para fazer mal Não, de claro. colega advogado, muito pelo Claro. contrário. Mas graças a Deus, essa condição que a gente permite, não só É por questão hoje, né? não só porque. Não, hoje não, sempre foi, mas assim, independentemente, não, é óbvio que a questão de princípios e tudo mais que a gente aprendeu em casa, em que segura, até porque, enfim, eu não consigo defender algo que eu não acredito, né? Então, Não, mas a questão mas só de- para terminar. É. Só que assim, o fato de a gente ter essa possibilidade financeira dá essa permissão, porque se de repente, porque eu quero dizer o seguinte, vai que por mais que eu tenha os princípios, por mais que eu tenha aquilo, mas de repente a tal da necessidade É foda. faz o cara se corromper. E aí acaba patrocinando. Às vezes até ele se engana, pessoal, mas não, mas espera aí. Não, mas se eu fizer assim, talvez dá. Mas Você não faz a leitura correta. aí a o cara leitura acaba correta. ficando. Até ele mesmo se acaba se enganando sozinho. E dentro do nosso mercado, pô, existe um hiato aí do dia que você assina o contrato para você receber as chaves. Eu estou falando de 3, 4, 5 anos. Então, o cara diz assim: eu vou contar uma mentira agora e eu tenho 4, 5 anos para isso dar errado. Então, hoje eu me preocupo muito quando a gente fala em rentabilidade. Eu tenho discutido muito isso. Então, o cara tá vendendo hoje rentabilidade de uma forma, bicho, que eu tô olhando assim, meu Deus do céu. Nem Jesus voltando, esse apartamento vai entregar isso. E o cara tá dizendo, vai dar tanto por mês, vai dar tanto, não sei o quê. Mas, cara, como assim? Então, assim, eu me preocupo muito com isso. Inclusive, eu faço a minha carteira olhando esse momento de oferta e demanda, e é justamente isso que eu quero até perguntar a vocês, porque o Pedro ele tem uma estratégia de fazer renda, mas no meio do caminho ele é meio que o Mike Tyson. O Mike Tyson ele falava que ele estudava os adversários, ele tinha uma estratégia até levar o primeiro murro. Depois que ele levava o primeiro murro, ele ia para cima, acabava qualquer planejamento. Então ele chega para mim e diz assim: olha, vou planejar, isso aqui vai dar quanto de renda e tal, não sei o quê, até receber a primeira proposta. Quando recebe uma oferta, diz, vou vender, gira, pega esse dinheiro, faz. Então, assim, você tem mais uma visão de comprar e vender isso e atrai mais para você chegar no seu resultado. Já é uma um pouquinho diferente. Mas dentro dessa sua estratégia hoje, o que é que você pensa para o seu futuro dentro do mercado imobiliário? Você quer construir uma carteira? Não, você quer fazer essa flipagem, pegar, levantar uma grana, jogar em um outro negócio e tal? O que é que você imagina? Não, então assim, é alavancagem mesmo de patrimônio, de renda mesmo. Não necessariamente ter os apartamentos ali com o seu produto final de entrega de renda diária, né? De renda de Airbnb ou coisa do tipo. Mas eu acredito muito no mercado imobiliário que uma das primeiras premissas para você ganhar dinheiro é o tempo certo. É você chegar cedo no produto, é você acertar no produto e ali você pegar e conseguir subir junto com aquele produto a ladeira inteira do ágil. Sim. Depois aquela ladeira em algum momento ela vai desacelerar, não vai ter aquele crescimento de valorização que foi no início, por exemplo. Então, se esse produto aqui, ele no início tem uma velocidade muito grande, ou então até metade de obra, ou então até final de obra ele tem uma velocidade muito grande, e depois ele vai desacelerar, por que eu vou segurar meu capital naquele produto que já está desacelerando, se eu posso ali me capitalizar, botar o dinheiro para casa novamente, pegar esse ágio todo que teve da obra, ou de metade da obra, por exemplo, e achar o tempo certo de um outro produto, de um consultor imobiliário, de um corretor que está sempre me atualizando, Sim. e pegar esse meu capital e trazer para uma velocidade maior. Não sei se vocês estão conseguindo entender qual é a estratégia. Claro. Imóveis, Realiza, refaz. Realiza e refaz. Imóveis, eles são várias variantes que vai dar a valorização dele. É localização, é uma infinidade de variantes. Uma delas é, como a gente falou, o início do investimento e ali a entrega do apartamento. Sim. Eu quero pegar o fluxo de ágio da valorização da obra e depois eu quero aplicar em outro... Então, um exemplo, no Promenade 3, Pedro entrou
ele foi meu vizinho, eu peguei o 603, ele pegou o 604. Isso. Então, os dois apartamentos poentes eram mais baratos. A gente comprou ali por 440 mil aproximadamente. Pagamos algo em torno de 135, 140 mil durante obra, que era o fluxo menor. E aí, antes da entrega, ele vendeu, ali na verdade, assim que entregou, ele vendeu. 3 meses da entrega. Vendeu o imóvel por 700 mil, onde ele comprou por 440, tá? E vendeu por 700 mil. Aí o cara disse assim, mas ele teve 713 mil e ele comprou por 440. Pô, valorizou aí 300 e poucos mil reais de valorização. Tá, mas a conta não foi essa. A conta foi que ele pagou 135. Então ele pagou 135, vendeu por 700. Quando ele quita o saldo devedor, ele mais que dobrou o capital investido. Sim. Então ele mais que dobrou, pegou o dinheiro, já entrou em um outro negócio. Então a conta que a turma faz de valorização, muitas vezes ela coloca o valor cheio. O imóvel é 400, foi para 600, valorizou 50%. Não, cara, você não pagou 400. Você só pagou uma parte desse valor e ainda parcelado. Valorizou o dinheiro que você nem colocou ainda. Então, assim, é isso. Essa minha... Uma hora eu vou parar de fazer isso, tá? Vou expor, ter a chave. A esposa já cobrou, já disse que o spot eu não posso vender, que ela quer ir pra varanda, olhar pra praia, tal, não sei o quê. Momento fofoca agora. Momento fofoca. Só que eu tô aqui em momento fofoca. O Pedro é um dos maiores investidores da nossa carteira. É um cara que, inclusive, a gente fez a coisa do Cruzeiro, se qualificou pro Cruzeiro e tal, não sei o quê. Tem mais de 10 imóveis comprados com a gente. E aí, esse cara teve um lançamento agora e ele fez uma proposta. Eu quero comprar 12 unidades nesse lançamento. 12 apartamentos. Fez uma proposta, montou um fluxo. Eu cheguei na construtora, disse, tenho aqui a proposta. A construtora disse, não vou olhar, vou nem analisar, porque não queria vender no momento em que estava do produto. Eu disse, cara, isso um gestor comercial com certeza não chegou no dono. Empresa grande, o dono acaba não recebendo o cliente, não recebendo as informações. Se fosse o contrário, o dono, tu acha, você como dono de uma empresa, você negaria um grande investidor querendo comprar 12 unidades, porque o lançamento assim, isso e aquilo, meu irmão. Você, o cara quando é dono, meu amigo, você quer trazer o cara para perto. Então, perdeu um grande investidor, o cara ficou puto com a empresa, perdeu qualquer chance de trazer esse cara de novo para a empresa por conta de um ajuste comercial, velho. Isso me deixa putaço, velho. Quem trabalha com venda, meu irmão. É assim, é que vocês falam, vocês estão falando trabalho com venda, né? Eu trabalho com compra. Porque, na verdade, enfim, mas aí voltando, né? Não vou citar nomes aqui, mas é a situação clássica que você comentou. Às vezes uma segurada no perfil, ou uma cabeça quente, ou uns 10 segundos que você não pensa direito, é o colega nosso que podia ter comprado determinado imóvel aí por 6 milhões, em 300, por cada 300 mil, não fez no momento certo, 2 anos depois teve que comprar o mesmo imóvel por 12 milhões? Por 12. E aí? Entendeu? Esse é o ponto, né? Aí é óbvio, como você falou, a capitalidade é um pouco diferente. Por exemplo, eu ainda estou segurando... Eu estou preferindo manter os imóveis, né? Então, estou comprando e mantendo. Fico feliz, assim, de certa forma, porque, na verdade, nessa estratégia, é óbvio que eu acho que gera mais trabalho. E também não sei também se gera mais retorno ou não. Porque, na verdade, como ele fala, você vê que os caminhos... É engraçado porque hoje ele faz o que eu pretendo fazer daqui a pouco, e pelo jeito ele quer fazer o que eu faço. Entra na sociedade aí. Só começou. E aí, só para contextualizar e só para mapear certinho, ou seja, eu quero começar a comprar e vender, né? Não só comprar, né? E ele começar a render e tal. Porque, de certa forma, queira bem, queira mal, hoje possibilita o que me afasta um pouco, me deixa preocupado,
É questão tributária. Essa questão é algo que realmente me tira o sono, porque, de certa forma. Mas aí a gente vai começar a chorar pitanga e é algo que realmente talvez. Falar de político, falar de Vai E assim, falar. tá dentro da regra do jogo, velho. É, mas não Infelizmente, adianta. a gente tá falando de um jogo que a gente tava jogando Total- e agora nos 45 minutos do segundo tempo disse, ó, agora tem uma nova regra. Vai ser ou pênalti e seja, assim, a gente vai ter que se adaptar ao negócio. exato, é algo que não adianta, é algo que tá aí e todo mundo tá vivenciando isso, então é algo assim, não adianta chorar, é uma situação que é para todo mundo, né? Cara, eu acho você um dos maiores cases de sucesso pela sua estratégia que você montou e como você consegue gerenciar vários apartamentos de locação por temporada, fazendo a gestão por conta própria. Você monta o apartamento, você que faz essa mobília, você que monta o apartamento do seu jeito, mesmo sendo um cara que tem um escritório de advocacia renomado, você tem uma clínica gigante que você que administra. O dia dele Ele- tem mais de 24 O dia dele tem mais de 24 horas. Então, assim, Certeza. você tem todo a sua vida já é corrida, mesmo assim você faz um negócio e faz de forma extremamente assertiva, né? Eu não sei, queria que até você falasse um pouco das dificuldades e das facilidades Assim, não é que tem, fácil, velho. cara, não é fácil. Assim, a advocacia por si só é algo que o Pedro tá aqui, você conhece muito bem, mas de certa forma a advocacia tem os dias felizes, os dias tristes, enfim, como qualquer outra profissão, só que é uma profissão que gera muita fé, né? Gera um sentido seguinte, você Preste tem que... atenção agora. Essa da fé, eu nunca. Não, porque na verdade você trabalhar hoje para receber daqui 10, 15, 20 anos, meu amigo, Ah, com a mesma dedicação, é muito otimismo. Tem que é ter. muito otimismo, é muita fé. Muito otimismo. Então é algo que, Entendi agora, é de certa muita forma, que de certa forma, que assim, é complicado, trabalha, né? trabalha, você tem que ter uma dedicação, mas é o seguinte, daqui 10, 15, 20 anos, né? Enfim, né? Legal, isso aí. Tem o teu valor. E aí eu comecei a procurar também situações que me colocassem também resultados imediatos. E é algo também, de certa forma, eu vivenciei essa situação, né? E também estou vivenciando a situação da questão quando eu falo resultado imediato, é isso. É fazer um negócio com o teu retorno, fazer um negócio, teu retorno, Isso. teu retorno. E isso também é legal. Então, né, é tipo, quando você fala, pô, o que você está fazendo? Tem muita coisa. É porque saindo um pouquinho da seara da advocacia, eu comecei a verificar essas outras questões que me possibilitou ver o que eu estou realmente produzindo. Ou seja, tem um efeito imediato daquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu compro, por exemplo, quando eu estou passando e vejo um imóvel, quando eu pego uma foto há 2 anos atrás e hoje está pronto lá, é satisfatório. Aham. Então, é isso que eu acho legal. E aí também a clínica também está sendo algo positivo, porque muito mais do que isso também, você começa a ter prazer não só nos resultados, mas principalmente ver que as pessoas estão se beneficiando dos resultados que você está produzindo para ela. E isso também é algo também extremamente Tem um negócio gratificante. bom que é restaurante. Hã? Tem um negócio bom que é restaurante. Esse rapaz quebrou, botou um restaurante, quebrou. 11 meses, Não. muito dinheiro, muita dor de cabeça. Tá Sim, louco. não é porque você é um cara empreendedor que qualquer segmento Mas você eu, vai gosto, conseguir. mas eu gosto muito dessa ideia. Deve ser fazer outras frentes. Mas então, Pô, assim, sensacional. o Eu legal gosto. é isso aqui, que na verdade que acontece, quando a gente estava comentando, porque tem situação, tem determinados negócios que, pô, de repente você faz um mau negócio, acabou, meu irmão. O cara não recupera, não. E aí não pode ser Mike Tyson, pode ser isso, pode ser aquilo, que for, que se o cara não levantar, se não bater, tem gente que não levanta, cara. E aí, de certa forma, o que eu precisei fazer? Eu falei, cara, eu confio no meu taco, eu confio no que eu vou fazer, até porque, que nem eu falei, Laura, eu fiz um negócio aqui que eu não sei se foi o melhor. Comentei contigo. Eu não sei se foi o melhor ou o pior negócio da minha vida. Por quê? Porque se eu desistir, vai ser o pior. Mas como eu sei que eu não vou desistir, eu vou continuar até ser o melhor negócio da minha vida. Então é o tipo de coisa que, de certa forma, a advocacia faz o cara também fortalecer, cara. Ou seja, a gente está numa Esperar o geração. processo. Está né? numa geração que a gente conseguiu aprender com técnico, conseguiu aprender com a dedicação, com a frustração de correr atrás do que tem que ser feito. E cara. entender que tudo tem um Tem tempo. que ter o tempo, cara. É o processo. É o processo, Literalmente o literalmente processo. é um processo. Literalmente o processo. E aí é positivo você ter essa situação. E que, como você fala, por exemplo, hoje, de repente, eu não estou tão equilibrado no sentido das finanças, porque, de certa forma, como você mesmo falou, eu abri um empreendimento que não tem nada a ver com a minha profissão, cara. Abri uma clínica médica que hoje eu estou com 30 médicos lá, uma carteira de 30 médicos, sendo advogado.
E, tipo assim, por mais que minha esposa seja médica, minha esposa é médica, não tem nada a ver com administração. Não é não tem- gestora. Não é gestora, né? muito pelo contrário. Né? Tem a Ela é percepção. técnica, Ela né? é técnica, pô, tem a percepção de Ela é vocacionada para a medicina. pra né? medicina. Não é empreendedora. Então, de certa forma, é óbvio que tô apanhando, eu volto a dizer, tô apanhando. Só que toda vez que eu apanho, cara, a sensação que eu sempre tenho que, tipo, não, eu volto dobrando o tucano. Então, assim, não, é uma situação que, de certa forma, tá negativa. Não, peraí. Sempre levantando mais. Mas- E é algo que sempre isso daí, de certa forma, cara, protege meu psicológico, protege a minha percepção que por mais que esteja difícil, tô caminhando. Tô caminhando, tô caminhando. Mas aí, Marcelo, é aquela E coisa, aí, né? em breve, tem resultado, cara. Quem não apanha, né? Quem não apanha é um cara que não aguenta nada. Lauro, anos de experiência. Não foi, né, Lauro? A gente tá Cara, aqui, você tá extremamente preocupado. Marcelo tá apanhando aí na clínica. A gente tem Não um... mais, mas esteve. Eu Cara, também. né? Todo dia. A gente mora no Brasil, pô. Ser empreendedor no Brasil é uma gangorra de emoção, pô. doido. Você acorda extremamente feliz porque você vai assinar um contrato. No final do dia, o teu cliente desistiu, tu tá mal. Aí no outro dia tu acorda lendo uma notícia que pô, o mercado vai aquecer porque vai baixar juros, isso e aquilo. Você já tá super animado. No meio do dia, o teu colaborador faz uma cagada que tu perde um negócio, você já começa a não ter como arcar com algum compromisso, você já fica mal de novo, e aí chega no final do mês, você tem um imposto para pagar, e você começa a ter uma notícia que o governo vai aumentar o imposto, você vai ter que ter uma governança. Cara, a gente tá num país onde os valores são invertidos. Nós estamos, pô, nesse momento, idolatrando políticos e colocando empresários e empreendedores como os vilões da sociedade. É ganancioso. É o cara que, quando ele cresce na vida, você julga esse cara. Diz, rapaz, o que é que ele tá fazendo? Eu acho que tá roubando. Mas você fica feliz quando o seu vizinho quebra. Que ele saiu de cima e voltou para o mesmo patamar que você. Cultura Os Brasil. seus amigos, eles não conseguem lhe aplaudir porque leva muito tempo para eles entenderem que você saiu do mesmo lugar que ele, você prosperou e ele não. Então a gente está numa sociedade, cara, que está doente. É uma sociedade de valores completamente invertidos. E isso não é de hoje, não, pô. Isso aqui, se você pegar as novelas, é a patroa má contra a funcionária sempre virtuosa. é uma vida Se você dela. pegar o super-homem, é o órfão, o fazendeiro, humilde contra o Lex Luthor, o bilionário. sempre Então é sempre o rico contra o pobre. Sempre É situações, é sempre Sempre colocando em situação- conflito, sempre né? tem que ter o oposto, né? Você tem um branco, tem um preto, você tem um quente, tem um frio, você tem, enfim, né? Sempre tem a Essa equação Nós funcionando estamos dos no momento do extremos, nós contra eles. Tá extremamente polarizado. É por isso que eu acho que nunca, daqui para frente, nunca mais teremos um governo de centro. Ou você vai ser de um lado ou você vai ser do outro. Não vai ter o meio mais. Mas seja qual for a questão, seja qual for o país, seja qual for o governo, seja qual for a profissão, pelo menos uma coisa que eu vejo que ainda não mudou, graças a Deus. Quem tem coragem, responsabilidade, corre atrás, consegue, Perfeito. cara. Coragem. Porque assim, muito mais. Eu fico vendo gente que tem um potencial absurdo, mas não tem a coragem, não tem a disposição. Exato. Claro. E aí não adianta, cara, porque na verdade quem faz as coisas acontecer é quem meteu a cara, cara. Que meteu a cara. Sim. Coragem é uma das a maior virtude que tem. E pior que é uma situação que, tipo assim, E é poucas impressionante como quase ninguém a minha primeira experiência com o Laudo foi o apartamento de maior valor e de maior obrigação financeira, que até hoje. Isso que eu ia perguntar, como foi a conexão? Não, a conexão foi divina. Não, mas assim, Não, foi anúncio. Ele viu um anúncio meu e foi me ligou. divina. Porque, na verdade, eu vi um apartamento que, pô, eu tinha sonho como qualquer outro, né, não tinha ideia. Longe, pra você ver como que a vida muda, né? Como que a vida muda. Porque, assim, a princípio, a ideia era... E sempre foi, não mudou, não. Só retardamos. A ideia é vir morar aqui em Maceió, né? Amo o estado. Eu sou do interior de São Paulo, né? Como eu falei, estou em Rondônia praticamente há 20 anos aí. Amo aquele estado. Tudo que eu tenho praticamente veio de lá, né? Então é um estado que me... Mas... Mas não tem praia. Maceió é Pronto, Maceió, tá meu bom, amigo. tá bom. Mas enfim. Mas a questão é assim, aí o contato do Laudo, pô, uma época totalmente atípica, né? Pô, início de pandemia.
E aí... Combinado em 2, né? Não. Foi um duplex, pô. Uma cobertura, ele comprou uma cobertura frente e mar. Frente mar, ali foi chique. Pensando em morar. Totalmente pensando em morar. Pensando em morar. Apartamento, assim, de certa forma, tem as suas peculiaridades, mas, enfim, falei, cara, eu vou mandar a proposta. O engraçado é que quando a gente começou a ver os anúncios, não conhecia, não tinha relação, não tinha, né? E aí, como eu falei, foi Deus que mandou. E aí, beleza, aí mandamos conversa pra esse rapaz aí. E aí, como é que é essa situação vamos lá, aí, tal, né? tal. Mas estava tão longe da minha expectativa financeira que eu falei, cara, eu vou mandar uma proposta aqui. Se aceitar, aceitou. Bem, né? Se não, Se não aceitar, amém. E tinha, enfim, Laura, e aí o cara aceitou? Não, tô vendo aqui com ele ainda. Nisso eu já estava programado para voltar para Porto Velho, já estava seguindo para João Pessoa. você estava aqui? Já estava aqui, já. Mas estava aqui em viagem, né? Não estava aqui. Entendi. Só sei que eu estava no carro, já partindo para João Pessoa. Esse aí me liga. Marcelo, aceitou. Só que assim, a proposta financeira foi boa. Não foi longe do que estava. Era só um parcelamento que tinha, né? O que, na verdade, foi um pouquinho atípico foi o quê? Eu não conhecia o Lauro não me conhecia, eu não conhecia o comprador, não conhecia o vendedor, mas a proposta em si financeira, para mim foi espetacular, porque permitiu um parcelamento, assim, eu não precisei ter um financiamento de nem nada. Sim. E aí eu vou até ser um pouquinho mais rápido para chegar ao ponto que eu quero chegar. E nisso, pô, beleza, deu certo. E agora? Deu certo. Agora Pô, é cumprir, e né? agora? É cumprir. Tem que cumprir, né? Eu, já preocupado com as obrigações, minha esposa em Nárnia, preocupado com outras coisas. Mas, enfim. Mas o legal é que ali mudou a chave, cara. Aquele apartamento, pra mim, eu falo que foi uma questão divina mesmo, porque mudou a chave totalmente ali. Ali eu falei, cara, agora eu tenho que aprender a ganhar dinheiro, cara. Agora eu tenho que começar não só trabalhar que nem doido, mas simplesmente trabalhar com estratégia, trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar mais do que tudo. Ter também uma educação financeira. Porque muito mais que trabalhar com investimento, cara, é trabalhar também com a escassez, pô. Porque você sabendo que aquele dinheiro que você está colocando, você poderia estar curtindo, podia estar comprando um carro novo, podia estar comprando isso, podia comprar aquela viagem que tem que fazer também, porque onde também eu penso que eu também estou um pouco desequilibrado nisso, Pedro. É algo que eu acho que realmente tem que começar a desfrutar um pouquinho mais da vida também, porque senão você fica doente sem necessidade, e aí não tem um equilíbrio. E a vida é tudo um equilíbrio. Mas voltando à questão. Cara, eu e a minha esposa, bicho, começamos a trabalhar que nem doido, mas com objetivo, cara. Com uma mentalidade, com um propósito. E é onde realmente fez toda a diferença, porque um parcelamento que era uma parcela alta, você sabe muito bem disso, a gente conseguiu constituir o valor da parcela para pagar a parcela para o outro. Então foi algo que assim, foi uma virada de chave. E ali começou a pegar gosto. Ali foi muito mais um momento, cara, que foi o seu primeiro imóvel e isso gerou uma confiança em você absurda. Que você disse assim, cara, se eu conseguir pagar isso aqui, o resto Você conseguiu honrar uma cobertura que você comprou frente e mar para morar, comprar outros empreendimentos e você disse, cara, eu consigo, tô pagando a parcela aqui, tô indo. E aí o segundo investimento que você fez, você não usou o financiamento para alavancar, você foi lá e quitou. Todos. Aquilo ali, cara, lhe deu um ânimo tão grande que todo produto que tá ficando pronto, ele pensa no financiamento, mas ele diz, não, eu vou lá e quito. Então hoje ele tá com uma carteira quitada de uma renda livre, pô. Isso tá fazendo com que esse cara tá tirando ali uma renda altíssima hoje com os imóveis, que ele tá pegando isso aqui e recomprando. Então a carteira dele está aumentando com os próprios imóveis se pagando, pô. Fazer isso. É o juros composto do mercado imobiliário, pô. Porque na verdade, se você vai parar para pensar, é algo que, de certa forma, é extremamente positivo. Porque assim, e aí vem tudo com aquela cultura, com aquela questão de você ter educação financeira. Porque eu sei que o dinheiro é dos empreendimentos. Então é um dinheiro que, que muito mais do que não tirar, eu ainda coloco. Sim. É óbvio, cara. É aquela situação. Igual, uma hora essa engrenagem vai começar a igual a semeadura, pô. Uma coisa você tem lá 100 sementes, e aí você tem a opção de plantar 100 ou plantar metade porque você comeu a metade. Pô. Cara, quando você pega a 100 e ainda bota mais 100, é diferente, pô. Só que isso aí gera uma canseira. Não, e o interessante é Só que, pô, se o plano dá certo, e se Deus quiser vai dar certo, pô,
Mas Gera um momento tem uma que palavra, tem uma palavra que você utilizou, aí, Marcelo, que realmente eu preciso fazer um destaque. Você falou assim, pô, negócio divino, encontrei aqui e tal, não sei o quê. Isso aí é E aí tá muito claro que você é um cara de coragem. Lauro, eu conheço, sei que é um cara de muita coragem coragem. e fé. Coragem e fé. Lauro também. Eu também me considero um cara de muita coragem e muita fé. E assim, fica muito claro que com essa compra sua esse testemunho que você deu, é impressionante como a gente, às vezes, acha que não consegue algo e aquele lá de cima, Não. né? Tipo assim, vá, meu filho, bota o pé, assuma essa parcela. Se Deus permitiu, se o cara aceitou a proposta, eu vou dar um jeito de você pagar isso aqui. Cara, minha vida foi todinha assim. Você sabe muito bem disso. Tudo meu foi apertando o pé. Impressando o cinto, vai dar certo, eu vou dar um jeito, eu vou pagar, eu vou fazer. Como é que eu vou pagar? Não sei, mas vou fazer. Se Deus permitir, eu vou arrumar um jeito de honrar aquilo ali. Às vezes Deus deve até se assustar com o nível de fé desse rapaz. Porque tem hora que ele dá cada susto, eu digo, rapaz, como é que você vai assumir um compromisso desse? Porque não, vai dar certo. No final dá, as coisas se encaixam. Só que isso, a gente tá falando aqui do que deu certo. Mas o cemitério ele tá cheio de boas ideias que morreram. Ele tá cheio de fracasso. Então, o fracasso a gente não coloca na mesa. A gente só tá colocando aqui na mesa o que deu certo. Isso. O que a gente... Eu paro para fazer uma análise muito forte assim, do mercado imobiliário versus mercado financeiro, é que todo mundo hoje é um especialista. Todo mundo é especialista de mercado financeiro, mercado imobiliário, tem um especialista em direito, tem um cara que é especialista na vacina do Covid. Todo canto que você vê, você vê um você vai cara na praia, especialista. é milho gourmet? É especialista, pelo menos gourmet. Cara, todo canto você tem um especialista. E quando eu vejo o seu exemplo, que você começou ali sem saber se ia dar certo, e hoje você é um cara que faz 50, 60, 70 mil mês com uma carteira de imóveis, que começou um dia desse, tem 3, 4 anos, e foi comprando ali, pagando uma parcela, um atrás do outro, um imóvel pagando outro. Quando eu vejo isso, e aí o cara que tá para começar, ele só não começa. Ele só não dá o primeiro passo. O começo é sempre o mais difícil. É sempre mais difícil, porque ele, na cabeça dele, ele precisa de muita grana, na cabeça dele, ele não consegue arcar com aquele compromisso, na cabeça dele, ele precisa de um sinal muito grande. Mas é como eu tô falando aí, cara. Na verdade, é essa que é a questão. O ponto-chave, às vezes, é o cara ter dívida, cara. Mas assim, consciente, não é dívida, não é aquela dívida. Sim, dívida de alavancagem. De alavancagem. De alavancagem. Porque isso aqui torna o cara responsável. Eu tenho minha planilha recente. Eu tenho. Tem lá. Rapaz, é uma satisfação não ter um dia de atraso, muito pelo contrário, ter os pagamentos pagos com antecedência. Né? Isso daí é algo que, de certa forma, é algo que, tipo, me dá muita satisfação, porque é justamente a felicidade de pagar um boleto. Que também tem isso também. Mas assim, o legal de você manter o imóvel é de você extrair os frutos dele e não só os frutos. Da mesma forma como o Pedrão que pegou a valorização, também peguei, só que tá guardado. Sim. Eu só peguei e coloquei em outro canto, mas você guardou, exatamente. Não, tá guardado. Tá lá. Tá valorizando ainda. Tá lá. Valorizando ainda. Segue, e aí a gente vai pegando, só que dá mais trabalho. E é onde você colocou. Tipo, tem situações que, de certa forma, mesmo à distância, dá para implementar? Dá, porque eu tinha muito mais a perceber. Foi uma coisa que eu comentei contigo, Lauro. Eu preciso aprender a fazer. Eu preciso saber como é que funciona. Até para poder cobrar, até para saber se é fácil ou difícil. E nessa brincadeira, não é fácil. Só que dá para fazer, cara. Com governança, com estratégia, com responsabilidade, é algo que dá para fazer. E é óbvio também, cara, que tipo, é meio que também, volto a dizer, não tem vida fácil, não. Mas dá para controlar e dá para ter a satisfação de ter retorno disso. Porque o maior, assim, eu fico vendo que a maior dificuldade não é o trabalho por si só, é não obter o retorno desse trabalho. Isso aí que gera muita frustração. E é como você mesmo falou, cara, quantos e quantos cemitérios não tem de boas ideias que, de repente, o cara quase conseguiu, parou no finalzinho, parou quase chegando, ou parou no primeiro baque. Porque o resultado, ele valida a crença.
Não constante. existe você. É igual você ir para academia. Você vai para academia todos os dias, acorda cedo, você treina, se alimenta bem e você não vê a balança mudar. Você não vê o seu corpo mudar. Ah, Você não. diz, cara, isso não é para mim. Eu estou fazendo alguma coisa errada. E você vai e desiste. No momento que você tem o primeiro resultado, você diz, opa, peraí que eu vou acelerar. E aí você acelera. E você acelera porque você está vendo o resultado. Então o resultado ele valida a crença. E todas as dificuldades que você tem ou que você teve, quando você coloca a mão no resultado, você esquece. Então a gente lembra pouco das dificuldades que a gente tem depois que você coloca a mão no resultado. Então o resultado, pô, é o que move o nosso negócio. Então, mas o cara fala assim, tipo, você não quer comprar um imóvel. Você não quer comprar um imóvel, você não quer ter 2 quartos, um estúdio, você quer o resultado que aquele imóvel vai lhe entregar. Você quer o dinheiro. Você quer o resultado, cara. Então, assim, o foco nosso é baseado em resultado. Ninguém tá aqui para comprar areia, tijolo de cimento. Eu não quero uma parede, eu não quero ter um móvel planejado. É bonito. rentabilidade. Eu não quero. Não, meu amigo. É. E até para morar, eu tenho um resultado com aquilo ali. Aquele imóvel que eu estou buscando para moradia, ele está me trazendo um resultado. O imóvel para o investimento, ele também está me trazendo um resultado. Então, se eu tiro o olhar da areia, tijolo e cimento e coloco o olhar no resultado, a minha percepção ela vai mudar. Ela vai mudar como profissional para direcionar, ela vai mudar também como comprador. Porque eu estou comprando com um objetivo. E eu acho que essa mudança que a gente está tendo hoje no país, tanto com reforma tributária, quanto com perfis comportamentais, econômicos, a gente vai ter uma coisa muito clara. Eu só vou entrar no investimento se eu tiver um objetivo já definido na entrada. Eu não posso comprar um imóvel agora sem saber o que eu vou fazer com ele. Aí eu quero fazer renda ou eu quero vender? Não, cara, se você quer comprar para vender, é uma estratégia. Se você quer comprar para fazer renda, é uma outra estratégia. É uma estratégia comercial e uma estratégia tributária. Você tem que se definir na largada. É bom colocar uma holding? Depende. Eu preciso fazer uma PJ para colocar? Depende. Quanto é que você tem de aluguel por ano? Quantos imóveis você tem? Deixa melhor na tua pessoa física, pô. Mas se aumentou. Não, então vamos para uma pessoa jurídica. Mas que jurídica? Holding. Qual é o objetivo da holding? Eu quero uma sucessão patrimonial, eu quero uma proteção patrimonial, eu quero deixar o meu patrimônio guardado. Ok, vamos por aqui. Mas eu vou ter atividade econômica, talvez a holding não seja tão legal. Então vamos mudar de holding, vamos botar um outro CNPJ que tenha uma atividade econômica para gerenciar isso aqui. Cara, vai depender de uma porrada de coisa, velho. Depende do seu objetivo, velho. Isso que o Lauro falou aí. Caralho, isso deu um corte massa, viu, velho? Deu, né? Eu tava aqui até. Isso que o Lauro falou aí, a gente tava conversando isso, a gente viajou para São Paulo agora no final de julho, aniversário da minha esposa, aniversário dele, a gente foi comemorar lá. E aí a gente conversou bastante, eu achei que passou os 3 dias lá conversando. Eu disse, Lauro, quero fazer isso. A gente entrava no Uber e começava a conversar, né? Deixava a esposa lá e ficava, bicho, quero fazer isso. O que é que você acha? Conversava muito com ele, muito com o Rafael. Ele falou em determinado momento aqui na conversa da gente, dessa proposta que eu fiz para uma construtora, sem citar nomes nem nada, que eu coloquei na mesa uma proposta de 12 estúdios, Apartamentos. né? A minha intenção não era ter os 12. Você sabe muito bem disso. Minha intenção nunca foi ter os 12. Qual era a minha ideia? Eu estava comprando num momento excelente. Era a primeira, acho que era a primeira tabela, né? Então, assim, o preço estava lá embaixo, né? Só iria subir, primeira tabela, já diz tudo. E a minha ideia era o seguinte, eu disse a ele, eu quero comprar 12 para daqui a um ano botar 10 no mercado, para os 10 botarem meu dinheiro para dentro de novo e eu quitar os outros 2. Sim. Então, assim, eu só quero fazer esse giro. Mas eu não quero 12, eu quero 2. Ou 1. Não, é o giro que você falou. Dependendo do ágio. Eu quero só trabalhar o ágio de 1 ano, 18 meses, boto... Lauro, pega 10, bota... Sim. A ideia era essa. Não funcionou. Não fez, Vai funcionar em algum momento, mas a ideia era essa. Você não fez isso nessa quantidade. Mas, por exemplo, no spot, Eu fiz você já isso. comprou 2, repassou um, teve o ágio, já diminuiu o saldo devedor do outro. No spot hoje, pegou Mesma 2, subiu ali, pegou o ágio. Então, passa a ser uma estratégia inteligente também, a depender do fluxo e de você fazer uma análise comercial, vale a pena? Eu pego quanto é que eu tenho de ágio em determinado tempo aqui, mais ou menos tanto. Então, vou pegar 2. Como também chegou para mim um cliente no Spot Ocean e disse, Lauro, eu vou pegar 3 unidades, essas 3 unidades eu quero que você daqui a um ano venda 2 e retorna aí aproximadamente 100 mil cada uma de ágio. E aí eu vou colocar o dinheiro na segunda. Aí eu disse a ele, bicho,
volta essas duas para a tabela e fique só com a sua, porque daqui a um ano eu não consigo revender, tu vai me dar pressão, vai dizer que eu te empurrei o negócio, a gente vai perder a amizade, eu vou perder o cliente. Então, bicho, é melhor você ficar com a sua estratégia. Cara, um ano depois eu poderia ter revendido ali com 100 mil, que teve gente que fez isso. Mas eu não tinha garantia nenhuma. Não. E ele ia fazer um negócio precisando dessa minha garantia, porque ele ia tirar um capital que ele precisa colocar no lugar um ano depois. Mas Como só é que não... eu assumo esse risco, cara? Mas assim, a ideia era muito boa e só não funcionou porque você não tinha... Ele não teve... Ele não teve o a nível... ideia é muito boa, podia acontecer em 99%. Só que como é que você vai garantir? Aquele 1% é Mas vagabundo. isso, Esse é o mas ponto. é exatamente isso. Por exemplo, eu faço essa estratégia com você. Só que só não te cobro esse resultado. Eu vou sabendo do risco. Sim. Posso ter em um ano, como posso ter em 2, como posso ter em 1 ano e meio. Ok. E se eu não tiver, eu não posso cobrar do Lauro, porque não é ele que bota o preço no imóvel. Não, claro. É o mercado. Então, assim, Lauro, tu valida essa ideia? Valido. Tu garante para mim? Não garanto porque ele não é dono do Não futuro. tenho. Não. Né? Né? Então, assim, a estratégia era muito boa, só que aí realmente... Agora, de fato, você teve abrindo um essa pouquinho hoje os seus números da sua estratégia. Você está com quantos apartamentos hoje operando? Operando. Sim. 5 apartamentos. 5. Dos 5 apartamentos, você tem hoje estúdio, 2 quartos, 3 quartos. Como é que tá a tua carteira? Então, na verdade, assim, isso que é um ponto interessante, onde também, de certa forma, a gente vai ver a tendência de mercado. Temos apartamentos de 4 quartos, que é assim, duplex, por exemplo, que quase 200 metros quadrados. Então, já abrange um público diferente, uma quantidade diferente, né? Até 12 pessoas. Isso limita, assim, de certa forma, dando possibilidade. O espaço tem muito maior lá para mais pessoas, só que por questão de logística e tudo mais, a gente limitou em 12. Tem outros apartamentos com 10 pessoas, apartamentos com 6 e agora 4. Então, de certa forma, a gente percebe que cada um tem o seu público, cada um tem a tua estratégia, cada um tem o teu ponto, né? Para a Airbnb, eu percebo muito bem, aí algo também que eu estou verificando, que de certa forma está tendo uma demanda muito grande. Não de procura, mas de oferta, porque evidentemente o mercado imobiliário aqui em Marcel está muito bem aquecido. Basta andar aqui pela orla e verificar aqui que são inúmeros estúdios, apartamento, que hoje em dia, quando a gente falava um apartamento de 200 metros quadrados, é um apartamento relativamente normal. Hoje é normal um estúdio de 30 metros quadrados. Então é uma tendência de mercado que infelizmente não aconteceu, e isso daí Irreversível. é irreversível, não tem o que fazer, porque hoje você paga a localização, não paga pelo imóvel, tem que saber muito bem disso, né? Só que também é uma preocupação que eu tenho, de certa forma, porque hoje eu não sei se essa cidade, se a infraestrutura da cidade acompanha esse volume de pessoas. Porque onde se tinha, por exemplo, um imóvel que nem pega o esporte Ponta Verde lá, que na verdade era 2 imóveis, 2 casas, hoje tem um 90 edifício apartamentos. com 90 nada, pô. Isso não é cento e cacetada? Não, do 2. Do 1 dá 99 apartamentos. É que seja 100. É. Que isso, pô. É 100 carros, é 100 gente se movimenta. Então, 400 pessoas é algo que me preocupa um pouquinho, assim, já. Então, por mais que eu surfei na onda e estou aproveitando, também já tem que pensar nos outros meios também. Né? Por isso que eu falo, de repente, peraí, vou extrair até onde der aqui, mas também já tem que pensar na alternância de mercado. Comprar, vender, Só que se você para analisar, em 50 anos, o mercado imobiliário é isso. Sim, você só tem que estar antenado e estar verificando. Você não pode justamente estar vendo o negócio acontecer e estar parado. A gente já passou por diversas crises, a gente já teve a década do milagre econômico, a gente já teve uma recessão seguida, a gente já teve governo militar, a gente já teve hiperinflação, mas é o que eu falo, confisco de poupança. Mas a questão do imóvel, em nenhum momento eu tirei dele, cara, o protagonismo de ser, na minha concepção, o melhor investimento, cara. Total. Melhor investimento, porque assim, por mais que você fale, vou fazer investimento em bolsa, vou fazer. Sinceridade, eu não tenho fôlego para verificar. Até porque hoje eu tô como eu falei, hoje eu tô naquele negócio que eu quero ver. Né? Eu quero ver o negócio produzir. Eu quero ver algo. Quero ter o controle total, né?
tangível, né? Da Exato, coisa, o né? controle físico do negócio. É. Né? Então é algo que realmente me dá muita satisfação e, de fato, é algo também que é prazeroso você passar por uma... Que nem eu passo lá pela perfeita Dom Rochelas. Eu sei, né? Vou escolher aqui e tal. Não, tipo assim, e até para você é bom gerenciar, tipo, é uma coisa também bem interessante dele, não, que sou ele de tem... família humilde, cara. Minha mãe foi, pô, não vou, eu tenho minha profissão. prazeroso, Hoje uma das maiores alegrias que eu tenho, cara, de repente eu vou me ver emotivo aqui, mas é prazeroso ver minha mãe ter orgulho de mim, pô, Porra, foda isso. entendeu? Então, tipo assim, algo que daqui a pouco, Proporcionar algumas coisas pra independentemente de qualquer coisa, cara, mas assim, pena que eu não tenho meu pai. Graças a Deus eu estaria compartilhando da mesma sensação. Mas ver minha mãe, né? E ver minha esposa, ver todo mundo, de certa forma, ver, sabendo que aquilo lá não foi de graça, cara. Sabendo que aquilo lá foi fruto de Custou trabalho, noites. disso. Não, custou não, custa Custa, ainda e vai custa, continuar custando. custa. Só que a gente, de certa forma, fica viciado por isso também. Mas é onde eu falo, a gente também tem que ter a preocupação de saber, não, peraí, eu tenho que cuidar um pouquinho de mim também, porque não adianta só pensar em Sim. constituir Essa balança é importante. Essa E Marcelo balança é um cara importante. de muita fé, um cara que realmente Essa balança é ele importante. acredita muito forte na presença divina nos negócios, olha. na vida, na família. E, cara, quando você olha uma planilha e a coluna, você tem que deixar uma coluna em branco do lado direito, que é uma coluna chamada fé. Porque na planilha de quem acredita em Deus, velho, que tem fé, se a conta fechar, tem alguma coisa errada. A viabilidade não bate. A viabilidade, quando você começa um plano e esse plano tá batendo a conta, esse plano é seu, não é de Deus. Porque o plano de Deus a gente não conta. Não controla, Então, cara. quando a gente diz assim, cara, isso aqui vai dar certo, meu irmão, você acha mesmo que foi Moisés que abriu o mar? Você acha mesmo que foi Deus que abriu o mar? Não, cara. Quem abriu o mar foi a fé inabalável daquelas pessoas que acreditaram com tudo e foram para dentro do mar. Se eles estivessem até hoje colocando o pezinho para ver se a água estava gelada, se estava fria, se ia abrir, se não ia, não ia, pô. Não ia ter mar aberto, não ia ter história de Moisés. Então a fé, ela move completamente os nossos caminhos, pô. Então, quando você acredita muito em algo, velho, cara, não tem para onde correr. Vai dar certo, velho. Vai dar certo. É porque é justamente como eu falei, cara, que na verdade quando você tem a convicção que, tipo assim, tô fazendo tudo certo, tô me dedicando, eu sei que do meu Criador não vai me deixar para trás. Pode não dar Sou- certo sei que eu agora, sou um bom amanhã, marido, depois de amanhã, né? depois de não sei o quê. Vou manter lá minha fé e vou continuar. Vai dar certo, cara. É que nem eu falei, cara, eu vou fazer até dar certo. A questão é esse ponto. Eu acho assim, enquanto a gente mantém fortalecido, é óbvio que a gente reclama, murmura, enfim, não vou falar que de repente se mantém otimismo o tempo todo, até porque não dá. Às vezes realmente você cai e a gente é ser humano e de repente não vê as coisas tão lindas como de fato são, porque de fato a gente acaba passando por momentos sinuosos, porque tem a dificuldade, cara. É como eu tô falando, às vezes quando a gente privilegia demais um ponto, acaba desfavorecendo outros. E aí é o que a gente está falando, cara. Hoje eu estou buscando, hoje se eu parar para Marcelo, o que você quer hoje? Equilíbrio. Porque de fato acredito que de certa forma vai me dar mais resultados ainda, cara. Porque não adianta também trabalhar demais, porque aquele velho ditado, cara. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, cara. Mas não tem, porque não tem planejamento, não tem organização, não tem estratégia. E também não tem tempo de aproveitar o E não dinheiro. tem tempo. Mas não, e não fala nem só porque questão do tempo para aproveitar o dinheiro, que de fato, de certa forma, a gente tem que saber qual que é o propósito de tudo isso. Porque quando a gente está comentando dos imóveis, é fácil escolher imóvel quando não tem a emoção envolvida. Quando eu chego pro Lauro e falo, Lauro, eu quero algo que me gere resultado. É fácil, pô. Conta. É conta, é número. Então, tipo, é muito mais fácil do que, peraí, o Marcelo quer um apartamento, tem que Tem uma ser assim, varanda, que tem com uma área isso, de com aquilo, serviço, com aquilo isso. lá, que tem que ter área, tem que ser tem que ser. Não é outro cenário, né? Então, e tudo hoje é conta, cara. Não dá mais simplesmente para a gente colocar a emoção em frente a qualquer coisa. Tem que trabalhar realmente, seja em qual for o aspecto, a gente tem que trabalhar realmente com conta.
E aí é algo que, de certa forma, para advogado não é fácil, não. Mas é algo que tem que ser feito, cara. É algo que tem que ser feito, porque seja para calcular, como o Pedro faz aqui, a viabilidade dos negócios, seja para arte, para aquilo, funciona, cara, funciona. Mas funciona por quê? Faz a execução do planejamento financeiro corretamente. Erra no cálculo desse aqui para ver se o cara não empata o dinheiro, se o cara não perde dinheiro. Abre um restaurante. Ou a clínica. Mas vai dar certo. Inventa um negócio diferente para você ver o problema. Só que isso também fortalece a casca do cara, cara. É verdade. É verdade. Tenho certeza que hoje, aqui, o Pedrão aqui tá brincando aqui do restaurante, né? Não sei qual. Mas vê se o cara não tá ressabiado, vê se o cara não tá aqui preparado. É uma pessoa 10 vezes antes. Aí então- ela é a ideia, como você falou agora há pouco, mercado imobiliário, não tem Não, erro, irmão. Não tem investimento melhor. Então, tipo assim, é isso mesmo. Então, tipo assim, é coragem, é responsabilidade, é meter a cara. E vai, cara. Vai. Eu tô. E vai com as pessoas certas. Esse que é o Com as ponto pessoas, também. pô, Não adianta. tem que encontrar as pessoas certas. E que é o mais difícil também. Um bom advogado, um bom contador, um bom É corretor. o mais difícil. Por isso que eu falo assim, você tendo a proteção divina e Deus colocando na tua vida as pessoas certas, e eu até mesmo a imagino- pessoa eu ruim também é bom imagino- também, que o cara E eu também... imagino para você, né? Um cara de outro estado, com o sonho de investir aqui em Maceió. Cara, o que Não, eu nem faço? tinha. Eu não tinha. O que eu faço, né? Volto a Eu não dizer, tenho uma pessoa de Maceió confiança. Aconteceu. É. Maceió aconteceu. Né? Ou seja, foram várias e várias variantes e, de certa forma, seja nas conversas com o Laudo, seja nisso, nisso aqui. Por exemplo, uma das conversas que eu tive, uma só com o Laudo, mas, de certa forma, está enraizada em mim até hoje. Que é justamente o momento certo para quê? Para fazer a alavancagem patrimonial com compra e venda. Que é, uma vez o Laudo falou, Marcelo, vai chegar um momento que teus apartamentos vai ter necessidade de uma atualização. Por quê? É claro, tem total razão. Porque o apartamento que é novo, hoje, tá 100%. Não tem problema com taxa extra de condomínio, não tem problema com nada. Tá tudo, Atenção, tá na garantia. tá tudo na garantia. Mas daqui a pouco, cara, começa a dar problema. E aí começa a dar dor de cabeça. Você quer ter dor de cabeça nos negócios? Não, meu amigo, tá na hora de vazar. E é onde eu pego os imóveis, que de certa forma eu já tirei, já extraí o fruto dali durante esse período todo. Não que estou descartando, mas muito pelo contrário, é negócio. Negócio. Eu não tenho que me Negócio, apegar. Assim, é óbvio que a gente tem a sensação de apego e tudo mais, mas não pode ter. Não pode ter, porque quando chegar o momento, Marcelo, tá na hora de vender. Tá aqui, Laudo, vende. Bora e vamos atrás de comprar E que a esses gente- doces. Achar o momento certo do próximo E que a gente definiu um tempo ali de 10 anos. Então, assim, aproximadamente 10 anos, pô, tá na hora de refazer. Porque eu já falei pro Laudo que daqui a pouco, assim, a meta é chegar pro Laudo, eu quero a lâmina tal e a lâmina tal. Não, mas olha, E vai acontecer? Mas Vai, olha- cara. olha a Vai. diferença dos 10 anos. Início de Vai acontecer. pandemia. Tem condição de acontecer? Lógico que tem. Tá dentro do planejamento. Mas olha a diferença da história de investimento do Marcelo. 10 anos, vamos pegar essa janela de 10 anos. Início de pandemia, ele pegou uma proposta e disse: eu consigo pagar desse jeito só. Né? E aí tudo aconteceu porque tinha que acontecer. 10 anos se passaram, vamos supor que seja esse o imóvel que o Marcelo disse: Lauro, bota no mercado. E aí vem o capital integral dele, porque você já quitou ele e já espremeu o pano inteiro. Mas só um ponto e eu vou devolver a palavra. A diferença, e eu falo que eu estou falando comigo, porque eu era um cético como qualquer outro, que não pensava em investimento, estava pensando em outras coisas. Por isso que eu falo, o tão abençoado foi aquela compra, porque foi ali que virou a chave, cara. Exato. E aí a mentalidade de educação financeira... É agora ou agora. Né? Ali é o ponto, e aí beleza, aí esse que é o ponto. tem Então que não dar é certo. só a questão do... Tem que dar certo. Quando você pega o negócio e pensa assim, não, tem que dar certo, e eu vou correr atrás até dar certo, Já era. e o dia tem 24, eu vou fazer ele ter 48. Mas você tem noção de que o que você já falou, que a compra de um único imóvel, ele mudou totalmente A minha vida. a sua vida. A minha visão, você minha... passou a ser um cara muito mais responsável, estratégico, você passou a ter confiança, isso te gerou um corpo gigantesco para dizer assim, eu consigo, eu vou. Você passou a ser um cara
admirado por todos, você passou a dar orgulho, porque dali você abriu a mente empreendedora, investidora, você começou, velho, a criar um ecossistema de segunda renda, de ter uma renda passiva e tal. Então tudo mudou com o primeiro passo, pô. O único imóvel que você deu. Rapaz, se você parar pra pensar que, tipo, hoje é tanto trabalho que eu não tenho tempo pra pensar besteira. Mas assim. É, aquele negócio, porque é justamente isso, cara, que de certa forma, hoje, graças a Deus, a gente tá tão focado em ter... Em crescer. Em crescer, mas principalmente tentar... Porque, assim, é como eu falo, cara, Deus está sendo tão generoso, tão bondoso, tão, né, conosco, cara, não tem condições de fazer nada errado. Muito pelo contrário, tem que ser propósito, tem que ser testemunho, tem que ser algo que edifica não só a minha vida, mas a vida de todo mundo que estiver junto conosco. Marcelo, e oração, as pessoas acreditam que Deus ele vai lhe presentear com algo através da sua oração. A oração é algo extremamente poderoso. Se não fosse, eu não estava acordando 4 horas da manhã para fazer o rosário com Frei Gilson todos os dias. É algo extremamente poderoso. Só que a oração, ela não lhe leva ao milagre, porque Deus, ele colocou algumas coisas no nosso caminho para que a gente prestasse atenção. Ele já deu sinais, e os sinais foram leis que ele criou. E uma das leis que funciona é a lei da semeadura, cara. Meu irmão, não adianta você orar, não dar o primeiro passo, não plantar, fazer coisa errada. O cara que vive dentro da igreja fazendo tudo troncho. E aí, pô, você tem um cara ali que tá usando uma das leis, a lei da semeadura. O cara tá plantando bem, tá fazendo bem, você tá sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, você tá transbordando na vida de outras pessoas. Meu irmão, não tem como dar errado. Eu falo isso porque assim, eu tive a experiência. Não tô aqui para falar, não, você sempre tive uma vida ilibada. Não, cara, eu sempre fui honesto. Né? Mas assim, sempre fui um bom marido. Com a minha atual esposa, sim, mas anteriormente. Não era. Era mulherengo, era isso e daquilo. Tinha, de certa forma, as lascivas da vida, de certa forma. E, cara, hoje, é como tu falei, que bom que eu passei por isso também, cara. Que vida vazia, cara. Que vida sem propósito, que vida supérflua, que vida superficial. Foda isso, velho. Porque, de certa forma, você começa a pensar assim, cara do céu, eu não vou perder aqui, de repente, minha vida, disso? de repente, seja o que for. Então corta e tira. Não, aqui é Não, direto. não tem que, aqui eu não tenho que esconder, não. Exatamente. E aí, na verdade, até porque, na verdade, faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou hoje, cara. E isso aí não muda, porque assim, eu não sou a aritmética dos meus acertos. Eu sou a aritmética principalmente dos meus erros, cara. Sensacional, velho. Não, porque, É isso aí. porque na verdade é isso que a gente colhe. Porque na verdade eu sei quando eu agi errado que aquele caminho não floresce. E o que você falou, cara, é algo que, de certa forma, eu tenho na minha vida. E a semeadura é algo que funciona e existe na vida de todos nós, cara. Porque eu sei que a semeadura vem. Mas depende. Aí o ponto é o que você plantou, cara. Porque a semeadura vem. O que você plantou, você vai colher, cara. A Você colheita vai plantar banana e colher melão. Velho, Não vai. dá. Então, Não tipo, vai. cara, faz coisa boa. Porque hoje, graças a Deus, minha mente tá tão condicionada no que sentido? Cara, seja o que for que aconteceu ou vai acontecer, tá de boa. Tá entregue na mão de Deus, porque eu sei que foi da vontade dele, cara. Porque eu não fiz nada de errado, né? Se fiz, não fiz sem saber, de certa forma, mas o propósito sempre foi tentar acertar. Então, isso daí, de certa forma, me dá essa segurança e esse conforto de, tipo, ter a tranquilidade emocional e espiritual de saber que eu posso prosseguir. Essa blindagem espiritual também, nesse sentido de ter a confiança, não só ter a confiança no sentido no sentido do homem, mas saber do que tem algo acima de mim, né? E algo que, de certa forma, enfim, né? Mas é algo que eu acho que realmente a gente tem que ter esse crescimento. E esse crescimento que fez tudo acontecer, cara. Então, na verdade, o que eu penso hoje não é mais o que eu tenho, o que eu deixo de ter, mas no progresso pessoal. Porque por mais que hoje eu não me vejo hoje com o melhor skin da vida. Já tive skin melhor. Mas mentalmente, cara, quando eu pego para construir, que eu pego para perceber tudo aquilo que eu já vivenciei, tudo que eu já passei, Pedrão, você sabe disso?
Aliás, todos nós aqui, né, cara? Aham. Seja com restaurante, seja com qualquer coisa, meu irmão. E assim, A gente já passou por situações que... E assim, um ponto importante que também, escutando sua história, é um ponto em comum, nós três aqui. Você falou assim, cara, eu comprei esse imóvel e assim, era duas opções, dar certo e a segunda é dar certo, né? Esse é quem vem de baixo, pô. Só tem esse medo quem vem de baixo, pô. E quem é guarda-chuva. Rapaz, eu sou advogado, minha esposa é médica, e eu não tenho vergonha de falar, não, cara. Não precisava. Mas a gente estava disposto a fazer, a gente tinha que vigia a marmita, cara. E eu falo com orgulho, Com orgulho, tem com que se orgulhar orgulho, mesmo. cara. Tem que se orgulhar Não mesmo. precisava, não Porque a precisou. sua trajetória é muito... Mas assim, e o mais legal é isso, cara. Eu olho para trás desse momento, eu não vejo como momento na minha mente ela tá guardada no momento de alegria. Porque quando eu olhava aquela divisão que a gente fazia, nada faltou. Pô, eu casei em Fortaleza, o sonho da minha esposa era casar na... Eu moro em Porto Velho, em Rondônia, pô, do lado do Amazonas. A gente casou na praia, cara. Aqui para vocês aqui tá lindo, é fácil. Aqui... Para vocês não. Não, lá não, meu amigo. E tipo assim, levar toda a galera para Fortaleza e não sei o que, não tinha Maceió ainda, Sim, né? eu lembro. Não tinha É Maceió. um outro padrão. Você tá querendo dizer, pô, é uma realização. Não é que é outro padrão, assim, foi algo que, tipo, a gente viveu os nossos sonhos. Mas mesmo nesses momentos, eu tenho lembranças boas disso, porque era o propósito. Sabe assim, quando a gente estava com a cabeça condicionada, é igual uma academia, um treino. Porque se você está condicionado, peraí, eu vou fazer aqui uma repetição que está me gerando dor, está me gerando desconforto, mas o teu propósito é o quê? Qualidade. É ganho. Ganho de massa, ganho de perder gordura. Aquele momento de dificuldade, cara, você não guarda como tristeza, você não guarda como uma situação. Você guarda como resiliência. Um processo. Como processo, cara. Você e tem é que onde passar tem que ter pelo distinção, processo. cara. Tipo assim, e que tomara que, e na verdade, muito mais, não só compartilhar as experiências aqui, seja com imóvel, seja com NB, mas que talvez o que eu mais quero deixar aqui enraizado para quem está participando e quem está acompanhando é justamente essa percepção, cara, de entender que tudo é um processo. A gente está no início, eu vejo como no início do processo, né? A gente está no início do processo, graças a Deus, começando a colher os primeiros frutos desse início desse processo. Sim. Mas sabendo que não é fácil, sabendo que vai ter que superar desafios. Não é um Muita caminho, organização. não é um caminho reto, cara. Não é um caminho certeiro, cara. Mas ele acaba se tornando, dependendo da tua coerência e da tua constância. E cada um, cara, tem o seu processo, cada um tem as suas armas, tem a sua história, cada um tem a sua bagagem. Você vai chegar, você nunca tá atrasado. Você simplesmente tá no seu tempo, irmão. Tá tudo certo. Você vai ter o cara que com 18 anos é uma estrela de Hollywood e tem o Morgan Freeman que foi com 50 e poucos anos. Você tem um cara que com 18 anos abre um negócio, entra na internet, cria uma IA, cria um aplicativo e o cara história vira um monstro. E tem um outro que cria um império do McDonald's, Ray Kroc, com 53 anos. Então, cada um vai estar no seu momento, tá no seu processo e tá tudo certo. O que eu não gosto é quando as pessoas falam, tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. Só que quando o preço vem, o cara quer pagar em 10 vezes. Não. Meu amigo, o preço vem, você vai ter que pagar. É o preço. É o preço. Pague. E você só tem 2 preços para pagar, pô. É o preço da dor ou o preço da disciplina. Então, o preço do arrependimento, ele é muito maior. Então, eu prefiro hoje chegar e dizer assim, cara, tô cansado, o meu corpo tá esgotado, mas aquela sensação de dizer assim, dever cumprido, ela é maior do que tudo, porque a gente não reclama de burnout, de cansaço, a gente reclama de falta de resultado. Porque quando o resultado vem, o cansaço, ele dá lugar àquela sensação do dever cumprido. Burnout não existia, não. Isso aí foi de um ano pra cá. Rapaz, aí é polêmico. Eu começar a falar aqui que é daqui desses tempos pra cá. Hoje em dia tá demais. Mas é justamente essa geração Nutella, cara. Graças a Deus. Pegar 10 prazos. Graças a Deus, cara. A gente é da geração. Talvez processo da última, físico. Talvez da última.
pô. Processo físico. Não, esse aqui... Precisa fazer carga rápida. Quantos anos na advocacia? 12. 12. Ah, é novato. É novato. Cara, é que eu me formei com... Eu falo brincando que eu tô com 44, mas eu me formei com 21. Advogando desde os 22, cara. É. 22 anos. Assim, Porque nessa idade eu tava vendendo DVD. não, mas eu falo brincando assim, cara, nada foi fácil, cara, porque seja quando você começa na advocacia com 22 anos, como que alguém vai entregar um moleque? Que ano era esse? Que ano era esse? Eu 2000 e... Hã? 2021, O quê? você tinha 22. Você começou a advocacia. Ah, 2000, sei lá, só 2002, tirar. Eu peguei por causa do 2003. Não, pô. Mas aí, Pô, você é 2026. não, mas aí 22 anos a menos? Pô. Ah, Mas enfim, aí você começou a comentar. Cara, e pior que assim, a gente tá numa geral. Eu tô nesse período de tempo que eu vivenciei tudo, cara. Eu peguei, ele comentou aqui de processo físico. Não, eu peguei na época de estagiário o camarada que datilografava no carbono, do despacho na folha. Ou seja, eu peguei situações do final de uma era que foi anos e anos e anos, décadas, como Aí sempre foi. carbono e datilografia Não, já é uma prima só que eu da falei, advocacia. na época que você pegava ali, fazia consulta de peça, de modelo, num livro. Que Google, internet, não tinha isso aí não, cara. Então, de certa forma... Aí hoje em dia o pessoal com IA, com internet, e com isso, com aquilo, aí o cara passa 3 prazozinhos ali de contestação, Oh, meu Deus. aí o cara vem Olha, entregar aos 45 do segundo tempo, Não. o negócio pro cara refazer tudo. pra você ter uma ideia, assim, só para ver, nada nunca foi fácil, cara. Só para ir para faculdade. Por isso eu falo, Deus vai preparando a gente para ter frustração, para ter dificuldade, para saber que, cara, não era de mão beijada, e cada um no teu processo, cada um no teu tempo. Mas aí, por exemplo, na época de faculdade, cara, eu morava em Pereira Barreto, eu fazia faculdade em Araçatuba, um deslocamento de 140 quilômetros. Só que nesses 140 quilômetros, imagina todo dia, meu irmão, você sair 5 horas da tarde, chegar na faculdade 7 horas da noite e chegar em casa 1 hora da manhã, todo santo dia, cara. Você acha que depois, quando eu cheguei... Eu tinha 2 opções, né? Ou eu realmente ia para a faculdade mesmo, ou ia para Gandaia. Mas, cara, eu pensava, cara, já trabalhei, já peguei aqui o Vamos pra busão. Gandaia mesmo. Não, eu tinha a opção, ou vai para Gandaia ou vai para instituição. Mas, cara, eu falei, cara, minha mãe é professora. Se eu fosse ser alguém na vida, é com essa bidoga desse diploma aqui. Se não for com esse diploma aqui, meu amigo, eu vou ser nada. Então, melhor ficar aula. Não vou para Gandaia, não, porque depois, sei lá. Eu tinha isso na cabeça, pô. Eu sabia, mas é o que eu falo, cara. Mas a gente vai ter cada vez mais menos histórias como essa. Mas é que eu é o que eu tô falando, cara. Eu não tinha plano B, A cara. galera não paga esse preço, não. A vantagem Hoje em dia ninguém quer pagar esse preço, não. O cara não tem plano B. Eu não tinha plano B. Sim. Esse que é o ponto. Às vezes o cara tem tanta A oferta. necessidade é poderosa, isso é poderosa demais. meu Poderosa irmão. demais. E aí eu volto a dizer, cara, tipo, que nem E propósito. Necessidade e propósito. O meu é a minha família. Minha família você tem que desmerecer materna, quem modo tem, geral. né, Meu pô. propósito é ser sempre o guarda-chuva deles. Mas se você não tiver propósito, Não, seja para quem for. Ô, Marcelo, agora, como a gente tá se encaminhando pro final, falando da parte técnica hoje, dentro da sua carteira. Cara, como foi a operação que você montou? Tipo, no primeiro imóvel, você já tinha uma rede de fornecedores, tipo marceneiro, eletricista, encanador, faxineira. Como foi essa dificuldade dessa operação? Hoje, você tem uma pessoa que faz todos os seus apartamentos ou você ainda tem terceirizado e tal? Porque você está à distância e esse controle, velho, é extremamente difícil, pô. Não, então, não é fácil, não. E assim, a gente já começou com 3, né? Já começou uma situação diferente. Sim, Porque assim, verdade. é o que eu comentei, assim, às vezes as pessoas que têm... E pior que é um ponto que eu comentei contigo também, que de certa forma dá uma certa dificuldade. Enfim, quando você começa com 3 é um multiplicador. Uhum. Seja para as coisas positivas, seja para as coisas negativas. Então, tem 3 motivos para dar tudo certo, tem 3 motivos para dar tudo errado. Boa. Né? Então, diferente de quem começa de 1, é a mesma coisa também. Um motivo vai dar certo, um motivo vai dar errado.
Mas aí a vantagem disso é o foco, é de correr atrás e tudo certo. A vantagem de pegar, e foi com experiências de apartamentos distintos. Ou seja, apartamento novo é uma coisa, apartamento intermediário é outra coisa, apartamento um pouquinho mais velho é outra coisa. Então, cada um com a tua estratégia, cada um com a tua... Porque quando você fala encanador, isso, aquilo, via de regra, eu não tinha esse problema nos apartamentos novos. Pelo contrário, apartamento fluía normalmente. Só que para apartamento não tão novinho, por mais que você tenha feito toda a reforma, tudo isso, tudo aquilo, sempre aparece um BOzinho, cara. E é sempre uma reclamaçãozinha aqui, uma reclamaçãozinha lá. E aí, de certa forma, você vai ter necessidade de ter o quê? A estrutura, como você falou, de terceirizados, de manutenção, né? E não só de manutenção, principalmente de limpeza. E é algo que você, estando devidamente gerenciado, controlado, dá para fazer ainda de forma remota. É óbvio que eu não posso desmerecer o ponto-chave que eu tenho aqui, que é a minha sogra, que de certa forma tem a presença física aqui. Mas toda a questão gerencial, econômica, a gente consegue manter a distância, né? Então você vê que uma simples pessoa que não está necessariamente diretamente ligada, mas simplesmente dando suporte físico, também não dá para deixar a esmo também. Sim. Dá para manter. É algo que dá para fazer, mas evidentemente você tem que deixar o tempo necessário para isso. Da faxina ali, camareira, é uma pessoa só que faz os seus apartamentos? Esse que é o ponto. Na verdade, a gente, muito mais do que centralizar em uma pessoa só, a gente centralizou numa equipe. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que faz, de certa forma, ela fica como liderança, né? E a gente acabou fazendo a opção, gasta-se um pouquinho mais, mas em compensação também eu tenho uma remuneração maior, um comprometimento maior. Então, em vez de fazer uma contratação direta, que eu já poderia ter feito isso com a estrutura que nós temos, uma contratação direta e fixa via CLT, né? Mas a gente acaba, de certa forma, eu acabei achando melhor, né? E dando uma percepção de valor, de certa forma, maior, mantendo na diária independente. Ou seja, às vezes a pessoa faz 3 limpezas num dia e ganhou 3 diárias. Sim. Então, você vê que todo mundo tá aguerrido. E a vantagem dessa galera é que, tipo, meu irmão, Pedrão, não é fácil. Eu tiro o chapéu pras meninas lá, cara. É feriado, é Natal, é Ano Novo, tá lá, Mas cara. é uma empresa, né? Não. É uma equipe que você É a montou equipe que a gente organicamente. montou e tá funcionando, graças a Deus, cara. Não organicamente funcionou Pegou a primeira pessoa. e se foi aglutinando, né? Então, ela vai, já chama outra, se não vai, já vai outra. Então, tem uma liderança que, de certa forma, já tá organizando. E cada vez mais feliz porque vai ampliando. Ou seja, todo dia tem fruto para cair. Então, de certa forma, gera a receita dela, porque a gente tem os pagamentos pontuais, e tá indo bem. É uma experiência que, de certa forma, é melhor? Não sei. É a experiência que nós estamos atuando. E a manutenção? Entra aí a limpeza. Mas a manutenção... E a manutenção também. Mas a manutenção de reparo em si. Então, Prédio novo não tem isso, né? Mas o antigo, no caso. Prédio novo não tem isso. É óbvio que, de certa forma, você tem que ter as manutenções preventivas, né? E principalmente as preventivas, justamente para não ter problema, né? Mas sempre tem, não tem jeito. Assim como qualquer coisa que está, de repente, um equipamento que começa a funcionar, de repente não está, e não adianta. E aí você tem que ter o cara da manutenção do ar, que é onde dá os maiores gargalhos, onde dá mais dor de cabeça, ar-condicionado, é isso, aquilo. Mas fora isso, cara, graças a Deus eu não tive experiências negativas com hospedagens. Até porque, de certa forma, a hospedagem acaba sendo, de certa forma... Um tiro no escuro, né? Não necessariamente, porque o aplicativo do Airbnb dá algumas seguranças para você de cumprimento de regras, seguro, que graças Ele avalia a Deus... o hóspede? Sim. Tem avaliação. Tem avaliação do hóspede? Tem hóspede que a gente não aceita porque a avaliação dele é bem baixa. tem Então o cara já sabe que é um cara que é problemático. tem um Então, histórico Então, no caso, quando o hóspede sai, vocês avaliam o cara. é Isso. mútuo. E você só consegue... É assim como o Uber. O Uber é a mesma coisa. Você tanto faz você avalia o cara e ele te avalia. Então, você e aí tem todo essa- mundo tem essa questão dessa avaliação é algo que se mantém em respeito, né? De certa forma, porque da mesma forma que o cara também pode dar uma coisa negativa, a gente pode dar. E, de fato, falar que é um céu de brigadeiro, falar que é tudo maravilhoso, não é. Tem uns sabores, tem situações diferentes que, como eu comentei contigo, pô, o camarada vai lá com uma Dodge Ram, um caminhãozinho, pô, praticamente, pô, aquela 3.500, né? Aquela maior zona que tem. Reclamar que não cabia na garagem. Pô,
Aí, enfim, Pô, tem umas coisinhas que por assim, favor. fora do contexto, fora E ainda valia mal, isso Mas, diminui teu ranqueamento. só que cara olha graças a Deus, Porque o cara tem o 3.500. Não, e o cara sabendo que, enfim, mas é coisa do ser humano, a gente tem que entender que isso aí faz parte do negócio e entender que é uma variante que, de certa forma, faz parte, né? Assim como qualquer negócio, você vai pegar não só clientes bacanas, meu amigo, O que eu acredito muito que a locação por temporada ela já está deixando de ser só uma modalidade de investimento, de rentabilizar com o imóvel e está passando a ser um negócio. As pessoas estão empreendendo dentro da locação por temporada. Você está comprando o seu apartamento, depois você compra o segundo, o terceiro, você olha assim, pô, peraí, 3 apartamentos, cada apartamento aqui está me deixando 7, 8 mil reais ali por mês, isso aqui já é um negócio, pô. Estou falando de 24 mil reais, 25 mil reais por mês. Você já começa a entrar para gerenciar, você já começa a colocar o seu filho, a sua esposa já assume, e aí você começa o quarto, o quinto, o sexto. Cara, eu tenho amigos que têm 12, 15 apartamentos, eles fazendo a própria gestão e o cara tem É uma empresa. baita você é um negócio. É uma empresa. E esse negócio faz com que você pense em como melhorar a experiência do cliente, em como você melhorar os serviços prestados no apartamento, agregar parcerias. Você começa a enxergar o todo. Você não é só o seu apartamento que está gerando um retorno. É você estar preocupado com a experiência do outro, porque aquela experiência vai gerar recomendação, vai gerar avaliação, vai gerar recorrência. Então você começa a trazer para o seu negócio o conceito de CX e CX. Então é a experiência do cliente que está em jogo. Acho isso uma transformação muito bacana para os próximos anos dentro da locação por temporada, porque aumenta a oferta. Quanto mais oferta eu tenho hoje na cidade, meu amigo, menor será a minha rentabilidade se eu não sair do mais do mesmo. Exatamente. Então, a minha preocupação hoje é ser só mais um. E não adianta eu colocar um apartamento bonito se uma gestão for ruim. Não adianta. Mas não só isso, Laura. Na verdade, o que acontece? Assim, dentro da questão, você pontuou parques, mas eu vou tentar sintetizar dentro da minha percepção de visão, de negócio. Hoje, o camarada que pensa em investir em imóvel para locação por temporada, por curta temporada, Airbnb, Booking e tudo mais, o cara tem que ir com a ideia que ele não pode ficar em um apartamento só. Porque senão a viabilidade eu acho que não é tão boa. Porque assim, é toda essa logística que você falou, toda essa governança que você falou, para colher em um único apartamento, não estou falando que não pode começar com... O cara já tem que ter a ideia e o propósito de saber que aquilo, ele não pode parar primeiro, né? em um só. O primeiro serve para você... Se ele pegar e falar assim, não, eu vou mexer com isso aqui, o cara tem que ter a projeção de falar, não, eu vou pegar 5, 6, 7, 10, 15, 20. E, enfim, ter essa mentalidade. Começar e não finalizar em apenas um. Ou seja, não parar na primeira dificuldade, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, porque vai ter todo dia aquela dificuldade. Né? Então, ter essa constância de dar continuidade e dar prosseguimento. Que é para ser uma linha de produção, né? Porque, na verdade, o que acontece? O que eu consigo ver sobre isso, e é algo que vai ser... E a gente, talvez, em 5, 10 anos, vai falar, lembra quando eu comentei aquilo lá? Porque... Assim como qualquer mercado, cara. Você vê que hoje, de certa forma, quem está consolidado e com mais força, e com mais dinamismo, com mais equilíbrio, porque de repente um apartamento não performa tão bem quanto o outro, isso, aquilo, você vai observando de acordo com o volume que você tem, né? E de certa forma, quem está limitado a 1 ou 2 não vai se sustentar, cara. Vai acabar perdendo espaço, porque a oferta está cada vez maior. E a procura nem tanto. Ele nem vai se dedicar no nível do cara de 5, 10, 15, 20 apartamentos. Ele não vai levar com nível de profissionalismo, né? Então tem todo esse cenário. E eu acho que o maior desafio hoje de um imóvel na locação por temporada está na gestão. Eu acho que as empresas que fazem a gestão dessa locação, elas terão o maior desafio do segmento, porque é a empresa que ela precisa crescer em número de apartamentos administrados, ao mesmo tempo que ela precisa melhorar a experiência. E isso aqui é inversamente proporcional. Volume com qualidade. Entrega de experiência. Então, ou eu vou... Imagina só, eu tenho... Esse celular. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui
teoria de diferenciação de qualidade versus preço. Eu tenho 2 celulares aqui, os 2 fazem a mesma coisa, mesma qualidade, é a mesma marca, tudo igual. Esse aqui custa R$3.000, esse aqui custa R$4.000. Qual é que você vai comprar? O de 3.000, porque faz a mesma coisa. Agora, se eu tenho esses 2 celulares, esse aqui custa 3.000, esse aqui custa 3.000. Só que esse aqui tem um processador melhor, esse aqui tem uma câmera melhor. Eu vou no que tem a qualidade. Eu não consigo brigar com os 2. Eu não consigo ter o melhor apartamento, eu não consigo ter o melhor serviço com o menor preço. Isso é diferenciação de preço versus qualidade. Ou você tem a régua da qualidade, ou você tem a régua do preço. Os 2 não dá para brigar. Então é isso que eu enxergo hoje nas empresas de administração por temporada, os caras tendo que crescer para fazer margem, porque é um negócio que tem uma margem apertada, então você precisa de um volume, e aí a equipe não consegue trazer um retorno. E eu vejo grandes empresas hoje do mercado sofrendo demais. Eu vou falar uma coisa para ti, cara, que talvez maioria dos corretores e talvez não goste. É a minha percepção. Ou o cara que vai entrar para comprar um apartamento focado em Airbnb, o cara tem que entrar. Porque se o cara vai parar para pensar que eu vou comprar para deixar... Olha, me perdoa o que eu estou falando, que muita gente talvez não vai gostar, mas é a minha percepção. Porque assim, a margem é um pouco maior do que a locação tradicional. Só que dá trabalho. Só que se você parar para pensar que de repente, vou comprar para deixar no Airbnb, para deixar numa empresa, essa diferença já não começa a ser tão compatível. Porque, e são números, de certa forma, que vão muito mais, muito além de simplesmente uma boa gestão e controle. Porque já envolve a tributação da empresa, que a empresa que está fazendo a administração, ela tem que ter a tributação dela, e quando a empresa faz o repasse para o proprietário. Ou seja, já tirou a tributação dali e mais uma nova tributação para a pessoa física. E mais do que isso, todo o gerenciamento que a pessoa também tem que ganhar, também tem que saber. Então, de repente, qual que é a margem final que, de repente, esse proprietário está recebendo? É algo que eu falo assim, cara, faz a conta, cara. Talvez, se for para entrar, você entra, você não começa esse jogo, não. É aqueles memes, não entra, não. Sem a instrução do profissional. Sem instrução Quem não do tem a mãe, não entra, não. Não entra, não. Porque, o meu apartamento, eu sou de 2 quartos, que eu tenho no Promenade 3, que o Marcelo tem também. No final do ano, eu tô mostrando isso publicamente, o resultado mês a mês no YouTube. Você pegou para fazer. Que eu peguei para fazer, porque eu preciso mostrar ao meu cliente, cara, dá para fazer, não dá, tem dificuldade. Mas é o que o ponto, agregou uma tarefa mais para você, mas você deixou de ser corretor? Não. Diminuiu a tua força de trabalho? Não, cara, só aumentou. Então é algo que dá para fazer, não vou falar que dá para fazer nas horas vagas, tal, porque realmente a gente tem que tratar como uma empresa, né? Então, mas esse apartamento que eu tenho e que você tem também no mesmo prédio, eu tenho uma meta para ele. A minha meta é fazer R$100 mil líquido no ano. A gente está trabalhando para essa meta. Se eu tenho uma administradora, eu estou falando já de aproximadamente aí 20 e poucos mil reais que a gente vai ter que arcar com essa gestão. Quando eu tenho um segundo apartamento, um terceiro, um quarto, esses 20% já começa a fazer uma conta e dizer, pô, peraí, já está dando aqui 5, 6, 8 mil reais por mês que eu estou pagando. Isso aqui já é um negócio. É o que eu falei. Isso aqui eu já preciso avançar. Então, as administradoras, elas vão ter esse desafio gigantesco pela frente, porque além de ter um proprietário insatisfeito com o resultado, ela precisa melhorar o serviço. E aí você, como proprietário, você melhora o serviço do seu apartamento, você consegue colocar um chocolate ali, você consegue colocar um bilhetinho à mão, você consegue ligar para o cara preocupado se está tudo bem, e você consegue ter esse olhar, dizer assim, eu preciso entregar o melhor para o meu hóspede. Uma empresa com 200 apartamentos administrando, e provavelmente até um chatbot falando. Não, mas você para pensar que você, quando a gente faz a locação, só tem uma pessoa para agradar, que é o hóspede, Sim. Correto? Agora, quem está gerenciando, coitado, cara, tem 2 pessoas para agradar.
O Oscar proprietário. E ele no meio. É uma situação. O desafio, O já desafio é muito grande, assim, por isso só que ele sempre vai existir, porque sempre vai ter gente que vai ter a necessidade de ter essa contratação. Porque, de certa forma, nesse momento não estou podendo. Porque, de fato, imagina isso, agora estou meio atarefado. Eu não descarto a ideia de repente, pegar e colocar tudo numa empresa no momento que estiver direcionado a total atenção para outras situações. Mas enquanto eu conseguir segurar, eu vou segurar entre trancos e barrancos, por quê? Porque todo dia é dia de aprendizado, cara. Todo dia é dia de aprender, de melhorar, de qualificar. Dias bons, dias nem tanto, mas essa que é a questão, né? Ó, eu comprei. Qual a experiência que você tem hoje, por exemplo, e só para falar nessa parte, olha quanto que o teu poder de persuasão elevou, agregou, Porque a ele foi partir apanhar do na momento prática. que você passou a vivenciar o que você falava para os teus, Clientes. os teus clientes que eles iam passar. Hoje você passa, hoje você sabe. Você vai falar pro cara, dá para fazer isso, isso, isso. Porque eu vivi isso. Tem esse problema, mas olha, dá para sair dessa forma e eu te dou esse caminho. Tem esse. Cara, o que você me perguntou, Lauro, vamos trocar figurinha. Quem que é teu fornecedor? Quem que é isso? Quem que é aquilo? E isso daí, meu amigo, que é o que importa. Porque, na verdade, o que dificulta não é simplesmente o quanto eu gastei com o fornecedor, mas sim achar, justamente o que a gente está comentando no início da conversa aqui, ter as pessoas certas, cara. Eu tô com 5 apartamentos que eu Só me comprei. deu diferença. Eu comprei 5 imóveis em Maceió, 2 prontos e tem mais 3 na planta. Esses 5 eu vou fazer a minha gestão. Só que eu comprei um em Maragogi, um na Praia do Francês e um em São Paulo. Esses outros 3 Então são vai 6. ter que ir com a administradora. Então são 6, né? Você errou a conta aí. Não, você está considerando francês, Maceió. Não. Promenade 3, New Blanche, Spot 2 são 7. São Paulo, Maragogi e Não, eu Francês. tô falando Maceió, caralho. Eu tô em Mas você citou São Paulo. Então, eu tô falando que em Maceió eu tenho 5 imóveis comprados. Tá, Maceió. Maceió eu tenho 5 imóveis comprados e eu tenho um imóvel comprado em Maragogi, um na Praia do Francês e um em São Paulo. Esses 3 eu vou colocar na mão de uma administradora. Os outros 5 eu vou fazer por conta própria, por conta da minha logística, que eu estou aqui, e eu faço esse ajuste. Então eu também vou ter essa experiência de fazer por conta própria e ter uma administradora. Se eu sei como é a operação, eu sei como cobrar. Eu sei onde é que o cara está errando, eu sei onde pode ter uma falha, eu sei onde eu posso Por ter que um não está ajuste. gerando aquela liquidez, Porque- aquele retorno? Por que Então, dessa conta aqui no meu extrato? Por que isso aqui não foi dessa forma? Por que o meu apartamento está sendo operado desse jeito? Porque eu sei como fazer, sei como cobrar. Então, essa é a conta que as pessoas não entendem. Se você tem a experiência, você consegue ter um retorno maior quando você não quiser mais ter aquele trabalho. sim. Essa é a conta, né? Galera, eu acho que o papo está se estendendo aí pro final, mas Nossa, agora eu lembrei. Advoga para advogado, para tu ver qual é o problema? é bronca. Né? Doido. Olha, mais de 2 horas de conversa, eu acho que se a gente ficasse aqui ia mais Ia mais um umas bocado. 2 horas É. fácil. Terminou 1 hora, mas vai embora. Mas é isso mesmo, cara. Cara, pra gente encerrar aí, o que é que queria que vocês deixassem uma visão final aí, uma mensagem final, qual é a sua estratégia aí para os próximos anos e pensando aí numa frase, a gente sempre encerra o podcast assim, se fosse uma frase que fosse passar em todos os outdoors, televisão do mundo agora, qual seria a frase que você deixaria, a mensagem que você deixaria para a humanidade? Invista na Javes. Esse daí. Paga os honorários. Mas eu acho que depois de tudo que a gente conversou, talvez o principal é a preparação, né? Você estar pronto para o momento certo, para a hora certa. E aí eu acho que o que pode simplificar, como essa frase que você colocou, e é algo que talvez pode ser algo que até um mantra, é simplesmente dizer, não perca a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade. Porque a pessoa tem que estar preparada para quando ela chegar. Quantas oportunidades a pessoa simplesmente passa
E você não pega, não desfruta dela, não colhe dela, porque você não estava preparado para ela. Não se preparou para ela, não aguardou ela chegar. Então, por exemplo, eu vou sair daqui, eu tenho a opção, como eu falei, trocar meu carro todo dia, comprar um carro zero, comprar isso, comprar aquilo, mas, cara, eu prefiro ter meu dinheiro. Por mais que eu esteja comprando, eu sempre tenho lá um dinheiro guardado para quê? Para as oportunidades. Tá lá. Tem que ter essa liquidez. E tipo assim, e essa liquidez é diferente de o dinheiro tá pronto para eu resgatar em 24 horas. Ou até menos. Não é um dinheiro que está aplicado, que eu tenho que esperar a aplicação terminar e não sei o que. Não, ele está pronto ali. Para quê? Para oportunidade. Cara, que mentalidade fantástica. E você falou, eu chego a me arrepiei, porque as pessoas, elas tendem a ter uma reserva de emergência. Não, eu tenho emergência o cara tem um dinheiro guardado para caso precise alguém na família, um problema de saúde. Aí o que é que acontece? Você chega com essa emergência. O carro quebra, alguém tem um problema de saúde, ele tem uma reserva para oportunidades. E o que é que vai chegar? As oportunidades. É porque ele tá mandando a mensagem para o universo. Ó, eu tenho isso aqui para isso. É isso aí. É igual você fazer um caixa para viajar, um caixa para trocar de carro. Você tá com aquele objetivo. Quando você diz, eu tenho um dinheiro aqui na poupança, minha reserva de emergência, ela vai chegar, irmão, essa emergência, porque você preparou para aquilo. Cara, fantástico. Acho que legal isso aí. É óbvio que tipo, você acaba abdicando de outras coisas, mas é aquela percepção que eu falei. Tudo vocacionado para quê? Para mentalidade, cara. Quando você trabalha essa mentalidade, você entende. E não é um negócio que quando você começa a pensar, não é um negócio de sete cabeças. Muito pelo contrário, cara. É algo que é matemático. E você? Não, que comece. Tem que começar. Tem que meter a cara. Primeiro passo. Entender que ninguém pulou o processo. Se cercar de grandes pessoas. Primeiro no coração. Depois no profissionalismo. E também, como a gente bem frisou aqui, ser uma boa pessoa, que eu acho que tudo vai acontecendo. Ter paciência, entender o processo, entender que não é da noite para o dia. E que, como o Marcelo falou em um determinado momento, o início é o mais difícil. Né? Depois as coisas vão facilitando e é isso. É começar e se cercar de boas pessoas, cara. Isso tem um poder absurdo. Na verdade, não vai facilitando, cara. Vai piorando, vai ficando cada vez mais difícil. Só que a diferença... Você vai ficando você tá mais forte, mais cara. forte, exatamente. E aí você vê essa situação tudo, mais né? fácil, e acha mas que ela tá mais não tá fácil. mais fácil. Isso é em tudo, né? Isso todo mundo sabe. Mas é o cara que tá mais forte, Exatamente. cara. Se você não tiver... Se você estiver repetindo os mesmos erros, você está totalmente estagnado. O meu tesão aqui, eu tenho um erro maior, porque eu corrijo, eu sei que eu cresci. Aí no outro dia eu tenho um erro maior ainda. Eu corrijo, eu cresci. Marcelo é prova disso, você é prova disso. Você foi operar sozinho, Marcelo foi operar sozinho. Agora você está com a ideia de operar terceirizando. Para quê? Para sentir como é que é. E tudo isso é processo. Tudo isso é processo. Como é que vai ser esse podcast daqui a 10 anos? Né? Então, assim, é começar, independentemente da estratégia. Acho que está claro aqui que investir no mercado imobiliário não é uma frente única. Sim. Eu tenho uma estratégia, Marcelo tem outra. Eu quero atingir a estratégia do Marcelo. Marcelo quer atingir a minha estratégia. Como você tem uma estratégia igual a do Marcelo. Portanto, é você realmente, de fato, entender que você tem que começar, porque senão você vai 5 anos vão passar, 10 anos vão passar, e se você não começou, meu amigo, eu acho que o único arrependimento da gente é não ter começado antes, né? Mas aí vem a hora da hora, né? Cada um tem a sua hora. Sintetizando o que o Pedrão falou, independente da tua estratégia, a síntese que ele falou, começa, independente da tua estratégia, seja qual for a estratégia, o propósito é o mesmo. O propósito é o mesmo? Exatamente. Como você vai chegar lá, beleza, cada um tem a tua metodologia, mas
Aonde quer chegar, a mesma coisa. Tranquilidade. Né? Eu vejo, porque eu vejo pelo meu ex-sogro, eu vejo por outras coisas, mas, cara, eu quero envelhecer sossegado. Eu não quero envelhecer com dor de cabeça financeira, Com não, cara. certeza, com certeza. Meu propósito é É verdade. Cara, o Sócrates estava dando uma aula uma vez e aí os alunos perguntaram a ele, e era uma época bem complicada na Grécia ali. Esparta estava em guerra com Atenas e a gente aprendeu na escola a Guerra do Peloponeso, e era a época dos 30 tiranos. A Esparta dominou Atenas e 30 tiranos assumiram o controle, estava matando gente de tudo que é jeito e tal. E aí, uma das aulas do Sócrates, os alunos perguntaram a ele: por que você não ensina filosofia aos políticos para que eles se tornem filósofos? E aí ele disse: olha, a minha mãe, ela é uma excelente parteira, talvez uma das melhores que já pisou no mundo. Só que a minha mãe, mesmo sendo tão boa, ela não consegue fazer uma coisa. Ela não consegue dar à luz a uma mulher que não está grávida. Você pode tentar de tudo, mas você nunca vai ensinar alguém que não quer aprender. Você É verdade, nunca vai fazer alguém dar o primeiro passo que ele não quer dar esse primeiro passo. Então você não consegue ensinar o querer a uma pessoa. Você consegue dar o direcionamento, dar a orientação, mas o querer tem que partir de você. Então não adianta a gente criar uma estratégia, montar e tal, e o cara não quer dar o primeiro passo. Infelizmente, não avança. É um corte que eu postei hoje. Eu não vendo para quem não quer comprar. Não adianta. O meu objetivo aqui não é transformar o não comprador em comprador. Não, o meu objetivo aqui é ser um garimpeiro. É colocar o barro na peneira, peneirar e achar a pepita de ouro. Esse é o meu objetivo. É achar o ouro e não ser um alquimista, que eu tenho que transformar o barro em ouro. Eu nunca vou transformar o barro em ouro. É verdade. Eu vou buscar o ouro. Então, é você ter essa consciência que você vai passar pelo processo e tá tudo certo, sem sentimento. Um tem uma estratégia, o outro não tem. Um quer mercado financeiro, o outro quer mercado imobiliário, outro quer... Tá tudo certo. certo. Só segue. Cada um. Pessoal, eu queria agradecer demais vocês. Eu acho que o bate-papo foi muito legal. Eu acho que quem parar para assistir com detalhes, anotar muita coisa, perceber que pessoas que vieram de baixo, criaram a sua estratégia, colocaram o mercado imobiliário como uma das ferramentas para chegar no seu objetivo, talvez inspire muita gente a dar esse primeiro passo, a saber que tem que passar pelo processo, e esse processo vai gerar mais confiança, que você vai ganhar mais corpo, vai sair mais fortalecido e vai chegar no momento que você vai dizer, porra, que bom que valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a que bom pena. que eu dei o primeiro passo. Então, agradecer demais a presença de vocês. Turma, espero ter ajudado você a entender um pouco mais do negócio, duas estratégias diferentes, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Então, te vejo no próximo e valeu! Jarvis, tá aí? À sua disposição, sim.